Hoje a nossa aula tem como tema central um tecido que é extremamente versátil. Vocês vão ver, a gente vai falar super desse tecido ao longo dessa disciplina. E também vocês vão utilizar esse conhecimento em outras disciplinas, né? Que é o tecido conjuntivo. Eu já comentei com vocês naquela aula de apresentação sobre os tecidos, que tecido conjuntivo, quando a gente usa esse termo, a gente está falando do tecido que faz a conjunção. O que é conjunção? A união. Então é um tecido que está sempre associado com o outro, ele nunca está sozinho. E ele nunca deixa outro tecido sozinho. Nós falamos especificamente desse processo de associação de tecidos quando a gente mostrou para vocês o tecido epitelial, né? O tecido epitelial está lá, como é vascular, ele está sempre associado com o conjuntivo, que é por meio do tecido conjuntivo que ele consegue se nutrir. Então, o tecido conjuntivo tem essa característica, né, de conjunção, que é uma das características que a gente vai discutir hoje na nossa aula. Então, uma dos tópicos que a gente vai abordar aqui é características de tecido conjuntivo. Vamos falar do tipo de células, né, os tipos celulares que compõem esse tecido conjuntivo, e vocês vão ver que não são tantos assim. E são células também bastante versáteis. São células, inclusive, que às vezes que não são do tecido conjuntivo, mas são residentes do tecido conjuntivo, ou seja, moram no tecido conjuntivo, embora não sejam desse tecido originalmente. Mas a gente vai falando sobre isso, tá? As funções do tecido e também desses tipos celulares é que a gente vai se referir e vai finalizar aqui com classificação dos tecidos conjuntivos. A gente já comentou naquela aula de apresentação que o tecido conjuntivo, esse primeiro que a gente vai conhecer hoje, é chamado tecido conjuntivo propriamente dito, aquele tecido base, a partir do qual variações vão acontecer nos tipos celulares, numa estrutura que compõe, que fica entre as células aí, que a gente chama de matriz extracelular. Essas variações vão dar constituição, vão caracterizar novos ou outros tipos de tecido conjuntivo, conforme a gente vai dizer, tá? Então, os tecidos conjuntivos, eles são responsáveis por estabelecer o formato do nosso corpo. Então, eu já comentei isso com vocês, o nosso embrião, ele é feito de tecido cartilaginoso inicialmente, depois esse tecido é substituído por tecido ósseo. Então, né, o nosso esqueleto, que hoje é ósseo, um dia já foi totalmente cartilaginoso. E o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo são tecidos conjuntivos, né? Além de, quando a gente pensa no tecido adiposo, ele também dá a estrutura do nosso corpo, mantém o nosso corpo, mantém inclusive quando a gente fala em termos nutricionais e em termos de temperatura, manutenção da nossa temperatura corpórea. O tecido conjuntivo, deixa eu passar logo, desculpa, parei, comecei a falar no tecido, no slide de texto e eu não gosto, né? Eu gosto de parar aqui nos slides de imagem. Então, a cara de um tecido conjuntivo, pessoal, é basicamente isso que a gente está vendo aqui, ó. Algumas células, elas separadas por uma matriz. Essa região entre uma célula e outra aqui a gente chama de matriz extracelular, que a gente vai usar o símbolo, a sigla MEC ao longo de outros slides, tá? Então, quando aparecer MEC, a MEC é matriz extracelular, tá? Então, combinado a partir de agora. Por vezes, inclusive, às vezes eu esqueço de falar matriz extracelular e falo MEC. Então, esse tecido aqui, representado por esse é um desenho, né, ilustrativo, mostrando para vocês aqui os risquinhos, aqui no formato de X, ou de jogo da velha, enfim, formatos distintos. Estou representando uma série de proteínas. Proteínas que são fibrosas ou proteínas não fibrosas, ou seja, proteínas que são mais espessas, formam estruturas espessas e outras estruturas um pouco mais frágeis, por assim dizer, estruturas mais lábeis, que a gente fala, né, que são mais fáceis de serem quebradas. Aqui no meio desses espaços a gente tem água, tem hormônio, tem vitamina, tem íons, tem sais minerais. Então, o que a gente vai chamar de substância fundamental amorfa, que é o que preenche esses espaços aqui da matriz extracelular. Então, na matriz, a gente vai estudar cada compartimento desse, ou cada constituinte desse separado, tá? Então, vamos falar primeiro, então, que o tecido conjuntivo é formado, como eu já comentei, por células e fibras. Essa junção de células e fibras dá o que a gente chama de estroma, né? Normalmente é o nome que a gente dá para o estroma. Lembra que a gente já fez esse processo aqui de caracterização desses nomes. Parênquima, que é aquela parte que a gente chama de funcional, constituída pelas células que efetivamente fazem a função daquele tecido ou órgão. Eu vou mostrar uma imagem agora para vocês, para a gente ilustrar melhor isso. E o estroma é todo aquele arcabouço
né, de estruturas e células que sustentam ou ajudam a essas células do parênquima funcionarem adequadamente, tá? Além da matriz extracelular aqui que compõe o estroma, nós também vamos falar da substância fundamental amorfa, que é essa estrutura meio gelatinosa, estado meio gel, que tem água, eletrólitos, vitaminas, hormônios, enfim, todas essas substâncias que eu já listei anteriormente, né, que ocupam esse espaço, né, dentro dessa estrutura mais complexa que é chamada matriz extracelular. Então vamos ver cada componente um por um. Primeiro vou começar por essa imagem. Olha só, essa imagem aqui, ela traz pra gente uma imagem de um corte, uma fotomicrografia de um fígado. Então a gente está vendo aqui que o fígado por dentro, quando a gente olha, a gente vê segmentos, pedaços dele, ó, separadinhos pelo que está corado aqui de azul. Tudo que está aqui em vermelho, ele está corando basicamente as células. Então, essas células são os hepatócitos, é o nome que a gente dá às células do fígado, e são elas que fazem a função hepática. Metabolizam gordura, metabolizam drogas, enfim, elas fazem toda a função que a gente associa ao fígado, tá? Só que essas células, elas são células epiteliais. No meio delas, a gente tem um espaço que não está sendo muito bem mostrado aqui pelo aumento que a gente usou, mas ele não nos interessa diretamente agora, que é o espaço em que a gente tem a presença dos capilares, né, dos vasos sanguíneos bem fininhos ali, que vão nutrir essas células, além dessa região que está em azul, que eu até botei aqui com um certo destaque para vocês, que a gente vai chamar então de estroma. Então, células, o conjunto de células forma o parênquima, e o estroma, que é formado pelo tecido conjuntivo, né, sobre o qual nós vamos falar nessa aula de hoje. E esse tecido conjuntivo aqui vocês conseguem visualizar no meio deles algumas células, a gente vai apontar todas essas células, mostrar os nomes delas e funções, além de ter fibras, proteínas principalmente, que fazem esse estroma. Além de, então, componentes como proteínas, como células, como a substância fundamental, que eu falei que essa fase que tem água, eletrólitos, enfim, os nutrientes absorvidos. A gente também tem presença de vascularização, aqui tem um vaso sanguíneo. E também a presença de inervação. Então, nervos, terminações nervosas, tudo isso junto forma o que a gente chama de estroma, que é a parte da sustentação. E o tecido conjuntivo, pessoal, é o principal elemento, o principal componente formador do estroma. Então, a gente está vendo aqui uma associação de dois tecidos, o epitelial com o tecido conjuntivo. Lembrando que no estroma não tem só o tecido conjuntivo, eu acabei de mostrar para vocês aqui a vasculatura, né? Um vaso sanguíneo, tá? Então é só para mostrar a importância desse tecido conjuntivo, né? O quão presente ele é no nosso corpo, ele está associado a todos os tecidos, além de que ele faz a sustentação física dos tecidos a ele associados, mas também auxilia no processo de nutrição. Então a gente vai descobrindo isso à medida que a gente for conversando sobre o tecido conjuntivo. Tem aqui um texto sobre substância fundamental, mas eu vou para esse slide seguinte aqui, em que fala um resumo do que está escrito lá atrás, do conceito de substância fundamental. O que tem presente na substância fundamental? A substância fundamental, tem gente que chama substância fundamental amorfa, porque ela não tem um formato definido, tá? Então, substância fundamental, ela é formada por várias moléculas, várias macromoléculas, dentre as quais a gente tem umas moléculas aniônicas, que são os glicosaminoglicanos. O que são glicosaminoglicanos? São cadeias longas de carboidratos. Então, o que a gente está dizendo aqui? Que tem carboidratos na substância fundamental amorfa. Tem proteoglicanos, ou seja, proteínas associadas com carboidratos. Próteo, de proteína, e glicanos aqui de carboidratos. Então, no centro proteico, uma proteína vem assim inserindo alguns radicais glicídicos, alguns carboidratos, para formar uma estrutura complexa. Então, uma proteína associada com carboidratos. A gente dá o nome a isso de proteoglicanos. Um exemplo de um proteoglicano são proteínas que a gente tem associadas, por exemplo, na membrana das nossas hemácias e que determinam o nosso tipo sanguíneo. Então, o sistema ABO, ele é determinado pela presença ou ausência de determinadas proteínas que são proteoglicanos, né? Não são proteínas purinhas, é só proteína que compõe, é uma proteína associada com carboidratos e que dão essa característica da nossa tipagem sanguínea, para vocês terem uma noção
maior ainda, né, dessa importância dos proteoglicanos. Então, tem glicosaminoglicanos, carboidratos de cadeias longas, proteoglicanos, proteínas associadas a carboidratos, glicoproteínas, proteínas que também estão associadas a carboidratos, só que agora é o inverso, né, um carboidrato maior, que é o que a gente chama de core, ou centro, e a eles são associados algumas proteínas de peso molecular pequeno. Então, glicoproteínas que funcionam fazendo processos adesivos, por isso que a gente chama de glicoproteínas multiadesivas. Elas fazem adesão entre uma célula e a matriz extracelular, entre a matriz extracelular e uma outra fibra, enfim, eu vou mostrar isso para vocês com detalhes, tá? Estou falando uma parte mais teórica, mas daqui a pouco a gente vai conseguir sedimentar melhor essas informações à medida que a gente for vendo algumas ilustrações. Essas glicoproteínas, a gente tem pelo menos 3 exemplos aqui, ó. Laminina, fibronectina e colágeno. Colágeno é uma proteína que eu acho que todo mundo já ouviu falar. Pode até não entender exatamente o que significa, mas o nome colágeno não é um nome estranho, né, aos nossos ouvidos. Fibronectina, ó, uma proteína de conexão, nectina, necto, né, que faz uma associação, e do tecido conjuntivo, ou tecido fibroso. Assim, antigamente, alguns autores traduziam o tecido conjuntivo, pessoal, como tecido conectivo. E outros ainda usaram o termo tecido fibroso, tá? Por causa da quantidade de fibras que tem. E uma outra proteína muito importante, que é chamada também de laminina. Está presente nas lâminas basais, que eu também vou mostrar o que é. Então, é um apanhado, uma mistura de moléculas que faz essa substância fundamental. A substância fundamental, então, formada por esse tanto de moléculas que eu falei, carboidratos, proteínas, aqui não tem nenhuma representação, falando de nenhum tipo de lipídio especificamente, mas alguns lipídios também estão associados. Isso está associado com as células, que está associado com as moléculas que estão absorvidas a essas moléculas que são vitaminas, íons, hormônios, tá? Então, essa matriz que compõe toda a substância fundamental, essa estrutura toda da substância fundamental, ela é extremamente importante. E ela traz para nós essa sustentação mesmo do tecido, tá? A sustentação aqui, que não é só física, né? Como a gente está falando aqui, que propicia o tecido força têncil, mas ela também traz a parte nutricional. A sustentação, em termos nutricionais, também está relacionado com a substância fundamental amorfa e a matriz extracelular. Então, vamos tentar visualizar melhor essas coisas. A gente vai ouvir um monte de nomes. Vamos tentar agora colocar esses nomes, esses termos, nos lugares adequados. A gente está vendo aqui uma representação, então um desenho esquemático, né? Um desenho ilustrativo, não é um desenho científico, mas aqui eles colocaram, ó, essas estruturas, ó, representando uma célula, né? Essas aqui em cima, na parte superior da imagem, com o núcleo aqui em preto, essas estruturas aqui no formato, ó, largura, altura, basicamente iguais. Então, no formato cúbico, como se fosse um epitélio simples e cúbico, tá? Então, aqui é a representação de um epitélio simples e cúbico. Esse epitélio, como a gente falou, ele precisa estar em algum lugar, ancorado em algum lugar. E ele está ancorado num tecido conjuntivo. O primeiro tecido conjuntivo de ancoramento, que está com uma cor diferente aqui, e que nós falamos sobre ele lá em tecido epitelial, ele é chamado de lâmina basal, exatamente porque está na base das células epiteliais. Ele é a base das células. É em cima dele que as células epiteliais conseguem ficar para poder crescer, para se sustentar, para proliferar, para produzir, para secretar, enfim, para fazer suas funções. Aqui abaixo ainda é tecido conjuntivo. Então, a partir daqui, ó, da lâmina basal até o final do desenho, tudo é tecido conjuntivo. Só que a gente vai ver aqui nessa parte abaixo dessa faixa, num rosa mais escuro, essa região onde eu estou passando o laser aqui agora, ó, com mais detalhes o que a gente tem dentro desse tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo ele é formado por algumas proteínas que formam cadeias bem longas e elas se juntam umas com as outras, formando estruturas bem resistentes. Então, é como se você pegasse, por exemplo, um lápis que fosse uma cadeia peptídica. Imagine, então, que quando suas células fazem uma proteína, você vai considerar essa proteína, quando sai de dentro da célula, um lápis, na espessura de um lápis. Se você pegar o lápis e quebrar ele, dobrar ele no meio, você consegue quebrar com uma certa facilidade. Mas,
Se você, ao invés de ter um lápis, você tiver 5 lápis. Eu tô dando um número aqui que é um número abstrato, só pra gente ter uma noção de como é que funciona, tá? Ao invés de ter uma molécula só, a gente tem agora um conjunto dessas moléculas que a gente vai chamar de feixe, porque eu juntei um conjuntinho. Então, ao invés de ter um lápis, eu vou ter 5, 10 lápis, enfim. Agora, eu junto esse feixe e tento quebrar. Tenta dobrar. Não consegue dobrar com a mesma facilidade. E se eu ainda, agora, ao invés de pegar um lápis ou um conjunto de 10 lápis, pego vários conjuntos de 10 lápis? E se eu tento quebrar isso no meio? A resistência é maior. Então, essas estruturas que vocês estão vendo aqui, ó, que estão em azul ou que estão em verde, estão representando conjuntos de feixes ou de fibras formadas por proteínas. Que proteínas, Rose? Aquelas proteínas, principalmente a proteína que a gente falou ali, que eu falei que todo mundo já ouviu falar, que é a proteína colágeno. A proteína mais abundante que a gente tem no corpo. A gente vai falar especificamente dela um pouquinho mais à frente dessa aula, tá? Então, a gente tem aqui fibras, ó, fibras de colágeno, que funcionam então como se eu pegasse vários conjuntinhos de 10 lápis, juntasse e ele fizesse uma estrutura única. Então, eu tenho agora uma fibra. Então, é muito resistente, tá? Então, a gente vai ter feixes de colágeno, que é aqueles só conjuntinhos espalhados de lápis aqui no meio, ou alguns tipos de tecidos que precisam ter uma matriz mais fluida para facilitar as células de se movimentarem aqui dentro, elas não fazem essa estrutura de fibra aqui, porque seria muito difícil uma célula passar no meio disso aqui. Então, ao invés de fazer fibras, deixariam só como se fosse aquelas moléculazinhas, uma molécula única, né? De o que a gente chama de fibrila nesse caso, que é só uma molécula de proteína, que seria um lápis sozinho, para poder facilitar a quebra pelas células, para quebrar, para a célula conseguir migrar aqui dentro, se movimentar aqui dentro do tecido. Porque sim, as nossas células, algumas delas, têm essa capacidade de mobilidade. A gente chama de motilidade, né? Então, a motilidade da célula, para ela conseguir fazer essa movimentação no tecido, ela precisa quebrar essas estruturas que estão aqui. Então, se for só formado por essa estrutura bem rígida, imagina a quantidade de energia que essa célula vai conseguir, vai ter que gastar para quebrar. Quando ela terminar isso aqui, ela nem lembra mais o que ela tem que fazer de função, tá? Então, a nossa matriz é assim, ó, heterogênea. Tem regiões que tem mais fibra, regiões que tem menos fibra, região que vai ter o feixe. Então, vai ter essas características diferenciais. Mas, de uma maneira geral, todo tecido conjuntivo, desse tipo que a gente está estudando agora, propriamente dito, que é o nome que eu vou dar ao final, depois que a gente terminar de caracterizá-lo, né? Ele é formado aqui por uma série de proteínas de algumas células. A única célula que é característica mesmo, que é formada a partir do mesoderma, que é o mesmo folheto embrionário que dá origem a todo esse tecido conjuntivo, é a célula que a gente chama de fibroblasto. Essa aqui, ó, fibroblasto. Nós vamos falar sobre ela daqui a pouquinho. Então, fibroblasto, essa célula nesse formato fusiforme. O que é o formato fusiforme, Rose? O formato fusiforme é esse que vocês estão vendo aqui que eu estou passando laser, ó. É esse formato que o nosso olho tem, que o olho humano normalmente tem. Essa parte central mais abaulada e as partes mais periféricas, ou as partes mais afastadas aqui, mais fininhas, mais afiladas. Isso a gente chama de fusiforme, tá? Então, essas células aqui fusiformes são os fibroblastos. São células extremamente funcionais, elas fazem muita coisa. Dentre outras células que eu vou apresentar uma a uma para vocês, como células de defesa. A gente tem uma célula de defesa aqui, representando, né, um conjunto de células que a gente tem presentes no nosso tecido conjuntivo, que são os macrófagos. Então, eles já estão ali no tecido conjuntivo. Caso entre algum agente agressor, algum patógeno, eles podem ir lá destruir esse agente agressor, fazendo a proteção do nosso corpo, tá? Então, é um tecido, gente, que é muito, muito importante pra gente. O tecido conjuntivo, além de dar a manutenção do corpo, a sustentação nutricional e física, ele também tem elementos de defesa, que fazem a defesa do nosso corpo, dentre outras funções, as quais nós vamos enumerando a partir dessa aula. Esse desenho que eu mostrei para vocês, ilustrativo, agora tem um desenho um pouco mais científico. Aqui a gente tem representação de células não mais cúbicas, né? Se a gente pegar o desenho da célula, ó, base, isso aqui, ando só isso, da largura, altura, ando mais. Esse formato aqui já não é mais cúbico, é aquele formato que a gente falou que pode ser chamado de 3 maneiras: colunar, prismático ou cilíndrico, tá? E as células são grudadinhas umas nas outras, ó, sem espaço entre elas, então é um epitélio, é um tecido epitelial. Como todo bom tecido epitelial, ele é avascular, por isso ele está sempre associado a um tecido conjuntivo. O que quero chamar a atenção de vocês não é o epitélio agora,
é o tecido conjuntivo. Então, olha só aqui dentro, gente. Vamos olhar esse desenho na parte mais central dele. Depois a gente vai para a periferia do desenho. Abaixo do tecido epitelial, a gente tem a tal da lâmina basal. Até escrevi aqui para vocês. Tem a lâmina basal, que é tecido conjuntivo. E ela é formada por essas estruturas como tá aqui, ó. Veja que tem umas linhas em laranja aqui no desenho da gente. E no meio deles aquelas células fusiformes que eu falei para vocês o nome agora, ó. Fibroblasto. Parece só que são as células soltas e no meio de como umas estruturas parecendo um macarrãozinho, né? Mas olha o desenho dela aqui no meio, aqui do lado direito da imagem. Por favor, olha comigo aqui o lado direito, tá? Ó, a célula. Aí tô passando o laser nela, ó. A célula, o fibroblasto. Tá vendo que ela tá tendo contato com essa matriz. Aqui a gente tá mostrando tudo que tá aqui no meio, entre as células, ó. Entre uma célula e outra a gente chama de matriz extracelular, tá? Que é composta por essa parte que tem fibras, proteínas, e é composta pela substância fundamental, que tem elementos também como água, eletrólitos, dentre outros. Então, essa matriz aqui, essa matriz extracelular, se a gente aumentasse esse contato, ó, essa pontinha, só essa região que está num círculo menor, olha, se a gente aumentar, como é que a gente veria? Então, a gente veria que essa célula, o fibroblasto, olha como é que ela está se relacionando com uma série de outras moléculas. Então, se a gente quando a gente olha essa representação mais simplória que está aqui no centro da imagem, fica parecendo que é uma ligação mais fluida, né? Essa célula está meio solta, ela pode migrar à vontade, mas na verdade não. Ela está ancorada, o fibroblasto está ligado em várias outras moléculas. Ligado pela fibronectina, ligado pelo colágeno, ligado pela vitronectina, dependendo do tecido que ela tá. Então tem muitas proteínas aqui que fazem as nossas células ficarem tendo um arcabouço, uma sustentação, ao mesmo tempo que sustenta o nosso corpo. Se tudo fosse muito fluido, acho que a gente ia ficar parecendo uma gelatina balançando para lá e para cá ao se movimentar, mesmo tendo um esqueleto ósseo. O resto dos tecidos, eles também têm uma certa firmeza. E essa conexão, essa firmeza é dada pelo tecido conjuntivo. Continuando ainda dentro do tecido conjuntivo, eu falei para vocês que o tecido conjuntivo, ele é vascularizado, afinal de contas, e por causa dessa característica, ele consegue nutrir o tecido epitelial, né? E olha então aqui no centro da imagem, tem a representação aqui no formato de Y, ó. Essa estrutura que é uma estrutura vascular, é um vaso sanguíneo. Vejam comigo o que é que forma o vaso sanguíneo. Ó, vocês estão vendo aqui essas bem pequenininhas laranjinhas aqui, ó. Esse epitélio aqui onde eu estou passando o laser, que são as células endoteliais. Lembra que a gente falou lá no tecido epitelial? Todo vaso, ele tem um recobrimento da luz desse vaso por um tecido epitelial simples e pavimentoso. Sempre, não importa o tamanho do vaso, ele vai ter um epitélio simples e pavimentoso. Como esse epitélio ele é comum a todos os vasos, a gente deu o nome desse epitélio que reveste os vasos de endotélio. Endotélio é igual ao epitélio simples e pavimentoso que recobre todos os vasos, né? Então a gente substitui tudo isso por uma palavra só, que é o endotélio. Então a gente está vendo de dentro para fora isso, esse epitélio. Aqui, obviamente, a luz com as células sanguíneas. Só desenharam aqui hemácias, mas é óbvio que aqui também tem os glóbulos brancos e também tem plaquetas, além do próprio sangue, a parte do plasma, né? A parte fluida do sangue. E vejam que é uma célula epitelial, então ela está ancorada aqui também numa lâmina basal. Ó. Lâmina basal da mesma cor dessa que está aqui em cima, nessas células maiores. Se a gente aumentar então essa lâmina basal, seja essa, olha aqui o círculo pequenininho, mostrando essa lâmina basal do epitélio que está lá fora, seja essa lâmina basal desse epitélio aqui do endotélio, um dos dois. Se a gente aumentar, o que a gente vai ter? Um emaranhado de proteínas. Então é isso que eu quero que vocês comecem a pensar quando pensar em tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo ele é formado por células e por uma grande quantidade de proteínas, que não estão lá cada uma no seu quadradinho, não, elas estão juntas e misturadas, interrelacionando-se, né? Então, uma proteína associada com outra, e não é uma proteína pura, às vezes, só aminoácido atrás de aminoácido, fazendo uma molécula proteica. São moléculas proteicas associadas com grupos lipídicos, com grupos de carboidratos, então grupos glicídicos, né? Então, são proteínas glicosiladas. Então, tudo misturado, essas proteínas, ou purinha proteína, ou proteína associada com outra macromolécula, elas estão ali interagindo entre si, formando um arcabouço, formando uma estrutura de sustentação para o tecido, que está para o próprio tecido conjuntivo e para o tecido que está associado ao tecido conjuntivo. No caso dessa ilustração, o tecido que ele está dando sustentação é o tecido epitelial. Tudo bem, pessoal? Eu posso seguir? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Vai passar. Tá ótimo. Muito bem, então vamos continuar aqui
Ainda com umas fotos ilustrativas, à esquerda de vocês estão vendo isso, olha, aqui um vaso sanguíneo, e próximo a esse vaso sanguíneo, olha, essas estruturas aqui, que são essas fibras mais espessas. Lembra que quando a gente usar o nome fibra para falar de proteína, fibra proteica, a gente está falando de uma estrutura bem calibrosa. É aquilo que eu falei para vocês, de pegar vários conjuntinhos de 10 lápis e formar uma estrutura única, tá? E tentar quebrar. É bem rígida. Então, essa estrutura que vocês estão vendo aqui, o colágeno, não está em uma molécula, é uma proteína só, uma cadeia peptídica formada, não. Pegou essa cadeia, juntou com várias outras e pegou vários conjuntinhos iguais a esse e fez uma estrutura só, que a gente vai chamar de fibra, tá? Então, aqui a fibra de colágeno. A gente tem uma proteína elástica aqui também muito importante, nós vamos caracterizar essa proteína elástica daqui a pouquinho. Também vamos falar das fibras reticulares, extremamente, que são feitas a partir de moléculas de colágeno também, da proteína colágeno, que também auxiliam no processo de formação da estrutura do tecido conjuntivo. Então a gente vai variar um pouquinho, vai ter um colágeno mais forte num lugar, bem rígido, com muita fibra. Outro tecido não pode, ele precisa ser um tecido que facilita a passagem, a migração das células dentro dele. Então ele vai ter menos dessas fibras. Nós vamos discutir essas variações. Mas a característica de um tecido conjuntivo é ter células e entre essas células, elas não têm contato direto uma com a outra, sempre tem uma matriz extracelular composta pela substância fundamental e por essas proteínas todas que eu tenho listado, tá? E aí a gente vai falar que tem células que moram aqui. A única célula que tem a mesma origem embrionária, né, do próprio tecido, que é o mesoderma, que é a célula que a gente comentou no início, que é o fibroblasto. Além dessas células, tem outras células que fazem residência no tecido conjuntivo. Elas não foram formadas aqui, não são originárias do tecido conjuntivo, mas residem no tecido conjuntivo e é fundamental para as funções que esse tecido desempenha, tá? Como, por exemplo, os macrófagos, que eu já falei anteriormente, mastócitos, nós vamos ilustrar cada célula dessa, explicar cada uma delas, eosinófilos e outras células de tecido conjuntivo especializado, com funções especiais, como, por exemplo, as células que armazenam gordura, que são os adipócitos. Essa é uma lâmina que a gente tinha aqui, mas infelizmente eu não sei onde foi parar essa caixa, tá, gente? Eu não vou conseguir mostrar essa lâmina para vocês especificamente, mas é uma lâmina que foi feita do mesentério. O que é mesentério? Esse tecido conjuntivo. Quando você abre a cavidade abdominal, que é a barriga, aqui na cavidade abdominal, você tira a pele, né? Vai tirando músculo. Quando você abre tudo, fica uma membrana envolvendo os seus órgãos como um todo ali, o peritônio, tá? Associado nesse peritônio, a gente tem um tecido conjuntivo mais fininho ainda, que é chamado de mesentério. É esse aqui, é um corte de mesentério. Um tecido bem fininho que está lá grudado nos nossos órgãos, né, dos viscerais, os órgãos da cavidade abdominal. Quando a gente consegue, se for de indivíduos bem jovens, então a gente não está falando aqui necessariamente de um humano, tá? Mas está falando de roedor, né, de camundongos jovens, por exemplo, ou de ratos jovens, a gente pode pegar essa membraninha e aí essa membrana não precisa nem ser cortada naquele processamento que eu mostrei, né, para vocês na aula prática. Você pode usar ele diretamente na lâmina, só fazer uma preparação mais simples, colocar aquele bálsamo do Canadá, o entelã, né, uma substância para colar, colocar uma lamínula por cima que você já consegue enxergar. Não com essa cor, né? Tem que ser corado também. Mas não precisa cortar no micrótomo, não precisa ter aquela trabalheira toda. De tão fininho que ele é, a gente consegue visualizar aqui. E a gente vai ver isso aqui, ó. Aqui no meio, ó, onde eu tô passando o laser, ó, vocês estão conseguindo ver umas célulazinhas lá dentro, ó. Vaso sanguíneo. Essas linhas, umas mais escuras do que as outras, vocês veem aqui, por exemplo, essa aqui no marrom, estão representando, ó, que eu postei aqui para vocês até numa uma cor que eu tentei passar, né, fazer que fosse igual, que é o colágeno. Tem umas fibras mais fininhas que estão no cinza aqui, que é fibra elástica. Então, por isso que o corpo da gente consegue, inclusive, crescer em diâmetro no diâmetro no tipo largura e altura, né? Para todos e profundidade. Porque o nosso tecido ele permite essa maleabilidade, essa flexibilidade. Essa flexibilidade principalmente é causada ou é propiciada pela presença das fibras elásticas. Então, fibra elástica também a gente tem no tecido, né? Alguns mais, outros menos, mas a gente tem a presença de fibras elásticas. Então, aqui a representação de fibras, a representação não, a imagem mesmo, né? De uma fibra elástica corada. E essas células aqui que parecem que estão com catapora, com tanta coisinha, granulozinho vermelho dentro delas, é o mastócito. Uma célula que eu já vou falar para vocês, mas ela está muito relacionada com processos alérgicos, por exemplo. Eu vou ilustrar isso para vocês. Então, eu já falei isso, mas eu vou voltar a falar.
né, a partir de células primordiais, células lá do início do nosso desenvolvimento embrionário. Cada grupo de células dessas, lá do embrião, elas vão formar estruturas a partir de folhetos, né? O folheto mais externo, a ectoderme, o folheto mediano, que é a mesoderme, e a neuroderme, que é o folheto central, ele vai formar principalmente o sistema nervoso. Esse que fica no meio, que vai fazer o preenchimento, que fica no meio, que é a mesoderme, por exemplo, a partir das células que vêm desse tecido, a gente pode ter estímulos para essa célula se diferenciar, ou seja, formar outras células, como por exemplo as células que vão formar os ossos, as células que vão formar a cartilagem e as células que vão formar o tecido conjuntivo propriamente dito. Então, elas têm uma célula, digamos, uma célula ancestral comum, uma célula formadora, uma célula progenitora, um termo mais adequado é esse, né? Uma célula progenitora que é comum para todos esses tecidos, né? Já que por isso mesmo eles são considerados todos como tecidos conjuntivos. Então, vamos falar primeiro dessa célula. Essa célula, cuja terminação, toda célula que vocês virem com o nome terminado em blasto, significa que elas não estão na etapa final do seu processo de maturação. São células que conseguem modular a sua capacidade metabólica. E dependendo do estímulo que você der para elas, elas podem fazer funções que normalmente elas não estão desempenhando, tá? Então, fibroblasto é uma célula desse tipo. Pode fazer essa modulação conforme a gente vai ver agora. Então, uma das coisas que o fibroblasto faz é sintetizar todas as proteínas que a gente tem na matriz extracelular. Então, citando essas proteínas, né, vamos falar que ele sintetiza o colágeno. A fibra elástica é formada a partir de uma proteína chamada elastina, então a proteína elastina. Ele vai sintetizar e liberar também os carboidratos, né, que a gente chama de glicosaminoglicanos, os proteoglicanos, a formação da proteína associada com esses radicais glicídicos, as proteínas multiadesivas e um grupo de proteínas que a gente chama num conjunto, né, dessa família de proteínas de fatores de crescimento. Quem são fatores de crescimento? São um grupo de proteínas, como eu falei, já é uma família de proteínas que funcionam da seguinte forma. Quando elas entram em contato com uma célula, a célula vai entender esse contato, então vai lá na superfície da célula, entra em contato com o seu receptor específico, que está lá na membrana plasmática. Quando acontece essa ligação do receptor, que está na membrana da célula, com esse ligante, que é o fator de crescimento, então aquela ligação que vocês aprenderam, receptor com seu ligante, tá? Quando acontece essa interação, o que a célula entende disso? Qual que é a mensagem? Qual que é a sinalização? Qual que é a mensagem que essa célula está recebendo? São duas possíveis. Para essa célula que ela tem que sobreviver, ó, continua viva que você é necessária. Isso é um estímulo para crescimento. Por isso que é chamado fator de crescimento. Porque estimula a célula a permanecer viva. Ou esse fator de crescimento pode estar estimulando essa célula a entrar em divisão celular. Aumentar o número de células. Então, quando um fator de crescimento se liga numa célula, a célula vai ter uma das duas respostas: manter-se viva ou entrar em divisão. E entrar em divisão significa manter-se viva ainda com mais essa função, né? De fazer a proliferação celular. Alguém acionou o microfone? Sim. Boa noite, professora. Boa noite. Pronto, é por conta desse motivo que elas são as mais abundantes no corpo humano? Eu não entendi. Quem são as mais abundantes? As células mais abundantes? Não, as células não, a proteína. A proteína, sim. Não, o colágeno, ele não tem. O colágeno é a proteína mais abundante, mas ele não tem a função de ser um fator de crescimento. São outras proteínas que têm essa função. Mas o colágeno, ele é muito abundante porque ele está em todos os tipos de tecido conjuntivo. Todos eles. Então, tanto faz se você está falando de um tecido conjuntivo adiposo, um tecido conjuntivo cartilaginoso, um tecido conjuntivo ósseo ou tecido conjuntivo propriamente dito. Todos eles têm essa constituição, né, na sua constituição, a presença do colágeno, em maior ou menor expressão. Um colágeno, aquele que eu falei, mais firme ou menos firme, mas tem colágeno. Então, é uma proteína que está quase que onipresente, né? Ela está no corpo como um todo, tá? Mas ele não é o colágeno, é uma proteína relacionada com sustentação, é uma proteína relacionada com a sustentação física e a sustentação de interação entre uma célula e outra. Mas ele não é dessa família de proteínas chamadas fatores de crescimento. Os fatores de crescimento correspondem a outras proteínas, eu não numerei aqui, nem nomeei,
mas eu posso dar alguns nomes para vocês. O fator de crescimento do endotélio vascular, que a gente usa a sigla VEGF, ou VEGF, né? Hoje mesmo eu estava conversando sobre essa questão de falar E ou E. Eu falo normalmente tá? Então, VEGF, a letra E mesmo ali em segunda, fator de crescimento do endotélio vascular, que como o nome indica, quando ela entra em contato com células lá do endotélio vascular, do endotélio, essas células entendem que elas têm que continuar vivas ou que elas têm que se dividir. Vai depender muito do tipo de receptor que elas se ligar. Tem outro fator de crescimento chamado EGF. O EGF, que é o fator de crescimento epidérmico, é muito, muito conhecido, né, o fator de crescimento, porque está muito associado com alterações neoplásicas, né? Então, tem pessoas que desenvolvem neoplasias, a exemplo de neoplasias da mama, em que esse receptor, essa proteína, perdão, quando ela se liga no seu receptor ali, ela vai ficar estimulando as células da mama, vai ficar dividindo. Não porque ele errou, mas é por causa de outros erros inatos ali de metabolismo, de informações genéticas da própria célula, que ela entende que aquilo lá é um sinal como se fosse quase infinito. Então, nas células normais, não. Ele ligou uma vez, ligou o fator de crescimento, independente do nome que ele tenha, no receptor de uma célula, ela vai entender aquele sinal para dividir uma vez só. Se precisar dividir de novo, tem outra molécula de fator de crescimento para estimular. Então, quando a gente vai falar desses fatores de crescimento, a gente tem que pensar nessas duas possibilidades que eles têm de fazer a sua função. De estimular a sobrevivência das células, do tipo, fica aí, amiga, você tá fazendo sua função, mantém-se no tecido, você é útil. E em outros momentos, dependendo do receptor que ele se liga, inclusive, ele pode acionar um processo de estimulação para essa célula entrar em divisão. Quando, por exemplo, a gente se machuca, e aí precisa de outras células para repor aquelas que foram perdidas. E aí, então, essas células recebem estímulos para entrar em divisão. Esse é um dos mecanismos, existem outros, mas o fator de crescimento, ele tem essa função, tá? E o fibroblasto, que consegue produzir essa série de outras substâncias que eu falei para vocês, macromoléculas, proteicas, carboidratos principalmente carboidratos e proteínas, ele também consegue produzir esse grupo de proteínas que recebe no conjunto o nome de fator de crescimento. Mas não é exclusividade do fibroblasto, mas ele também consegue produzir. Porque ele é a célula central do tecido conjuntivo. Então ele consegue assim estimular essas células, as outras células a sobreviverem e estimular ele mesmo. Então, essa célula que você está vendo representada aqui à esquerda, que vocês, né, estão vendo representada aqui à esquerda, ó. Tá vendo que tem aqui foi cortada no meio, né? Ela cortada no sentido longitudinal, assim, ó, longitudinal, e aqui transversal, foi cortada no meio duplamente. Então a gente tá vendo um quarto da célula, né? Então, vendo por dentro, a gente vê que essas estruturas aqui, que são as organelas e mitocôndria, essas outras que parecem saquinhos aqui, são o retículo endoplasmático liso, rugoso ou Golgi, enfim, a representação deles. O Golgi está aqui, né, em azul. E essa estrutura alaranjada aqui, que é o núcleo. Veja que é uma célula bem ampla, ó. Inclusive tem formatos de projeções aqui, ó. Projeções, porque ela faz aqueles contatos, né? Se liga, lembra que eu mostrei uma imagem lá atrás? Ela se liga lá nas moléculas, né? Nas moléculas proteicas para fazer interação. Isso é uma célula ativa, uma célula que está sintetizando, por isso que a cromatina dela está bem descondensada. Por que a cromatina fica descondensada? O DNA fica mais aberto, aí você consegue copiar aquele segmento do DNA que a gente chama de gene, e aí você consegue, pegando um RNA mensageiro, né, quando faz essa transcrição, né, que é a cópia do DNA no RNA mensageiro, é o processo que a gente chama de transcrição. Esse RNA agora vai para o núcleo, onde ele vai ser traduzido, aquela informação que está contida no RNA mensageiro é traduzida sob forma de proteína, um monte de aminoácidos que fica ali um do lado do outro, que também vai ter a sua função. Essa célula pode ser assim. Quando você está precisando, o tecido é um tecido ativo, você está na fase de crescimento, ou você teve uma lesão, de maneira que as células precisam trabalhar muito, ela vai ficar assim. Mas quando não, a gente já está agora, eu não vou me colocar na faixa etária de vocês, porque eu sou mais velha aqui, eu acho que todos vocês aqui, mas quando a gente já está com tecido estável, tecido maduro, isso na casa dos 20 anos funciona da mesma forma, na casa dos 30, 40, 50, a gente está com tecido estável, a gente parou o crescimento em tamanho, tá? Mas os nossos tecidos estão ali, não tem uma lesão, não tenho nada, eu estou na fase, digamos, de saúde ali. Mas as minhas células não precisam ficar trabalhando tanto mais. Por quê? Porque eu preciso produzir tanta matriz, não são proteínas que são duradouras. Então eu diminuo a minha capacidade de produção
essa célula então vai deixar de chamar fibroblasto e vai ser chamada de fibrócito, que está escrito aqui, é uma célula capaz de modular sua capacidade metabólica, ela forma um fibrócito. Significa que ela acaba eliminando algumas dessas organelas aqui do citoplasma. Como é que ela vai ficar fininha? Ó? Compara essa aqui da extrema esquerda com essa que está mais na imagem central. Aqui, ó. Vai ficar mais desse jeito. Vai diminuir o número de organelas. Vai morrer? Não. Vai parar de trabalhar? Não. Mas vai diminuir o trabalho. Por quê? Porque seu corpo não está precisando. Então, para que eu vou ficar gastando energia colocando um monte de organelas ativas, sendo que eu não preciso sintetizar e secretar esse tanto de substância? Então, se a gente agora, lembrando que essa célula aqui, né, o fibroblasto, está no tecido conjuntivo, e se aquele epitélio que está em cima dele lá, né, que está associado a ele, sofre alguma alteração, então imagine que você cortou seu dedo de manhã ali. Oh, meu Deus, cortei aqui meu dedo, fui cortar o pão, sei lá, cortei aqui meu dedo. Já vou dar a palavra para vocês, deixa eu só terminar aqui. Quando você corta aqui, cortou a epiderme, que é epitélio, e embaixo dele a derme, que é o tecido conjuntivo. Quando você faz isso, você causou um dano. Opa, eu danifiquei, eu vim aqui no meio e matei umas células dessas. O que eu vou ter que fazer? As células vão ficar, a maioria delas agora nesse formato aqui, olha, veja como a célula está bem ativa. Lembra que eu falei do formato fusiforme? Ó, aqui no meio mais abaulado e aqui mais fininho, o formato fusiforme. Esse formato clássico aqui do fibroblasto. Mas tem células aqui, fibroblasto. Essa que eu botei o asterisco aqui, ó, botei embaixo para vocês a legenda, ó, corresponde a um fibrócito. A célula, como que diminui o volume dela? Disso para isso. Ou que você pode ver nessa imagem que está aqui na sua direita, ó. Células bem fininhas, fusiformes ainda, mas bem fininhas. Por que elas estão assim com o citoplasma tão pobrezinho? Porque são células que não estão precisando ser ativadas. Mas se acontecer esse processo que eu falei, machucou por algum motivo esse tecido, essa célula se reativa, volta a ficar dessa forma de fibroblasto para secretar continuamente proteínas para repor aquilo que foi perdido. Pois não, alguém abriu aí, fica à vontade. A senhora acabou respondendo agora no finalzinho o que eu queria perguntar, professora. Que elas são ativadas quando precisa cicatrizar. Sim, no processo de cicatrização é um tipo de célula que é um dos principais. E aqui eu estou falando com você, ainda nesse slide, eu vou passar para um outro, que eu vou falar mais coisas sobre ela em situações de cicatrização ou de regeneração, né? Porque o processo, a gente repara o nosso tecido de duas maneiras. Repara um tecido que foi lesionado de duas maneiras. Ele pode ser reparado por regeneração, que é quando a gente perde um tecido, mas consegue fazer outro exatamente igual àquele, em morfologia e função. Então, é uma substituição morfofuncional do tecido. Então, todas as células voltam lá com a mesma cara e com a mesma função, no tecido como um todo. Mas tem momentos que o dano é tão grave, ou o tipo de células que foram danificadas, são aquelas células que a gente classificou lá atrás, como células que eu falei para vocês, mostrei para vocês no slide, chamadas de células perenes, que são aquelas que não se dividem mais. Então, por mais superficial que tenha sido a sua lesão, se você perder uma dessas células perenes, não adianta estimular o colega. Não vai crescer, essa célula não cresce mais, mas vai crescer tecido conjuntivo para ocupar o espaço que essa célula tinha antes. Então, o tecido conjuntivo ele continua crescendo, tá? Mas essas células do tipo células musculares estriadas, os neurônios, você perdeu, não tem como repor, tá bom? Então, essa parte, quando você substitui tecido por tecido conjuntivo, um tecido funcional, o mínimo que seja essa substituição, substituir aquele pedacinho ali por um tecido conjuntivo, e é quando você tem uma cicatriz. Olha para sua pele, se você tiver uma cicatriz, você vai ver que tem uma diferença. Quando você toca, tem uma textura diferente, a cor é diferente, né? Então, independente do tamanho da ferida, às vezes ela destrói, né, aquela parte que poderia ser renovada do seu tecido, e aí você faz o que a gente chama de cicatrização. Tá? E o fibroblasto é fundamental para isso, tanto regeneração, ou seja, faz o outro tecido igual em morfologia e função, ou quando você só substitui para ocupar o espaço. Que a gente, tô falando bem grosso modo, tá? De uma maneira bem simplista, mas para todo mundo me acompanhar. Então, quando a gente substitui esse tecido por um outro, que é só tecido conjuntivo, perde aquelas células funcionais do parênquima do órgão, então não tem condição de se regenerar, a gente vai chamar de cicatrização. Eu ouvi um outro barulhinho aí de microfone. Alguém quer falar? Fica à vontade. Sim, professora, os fibrócitos, eles são fibrosos, mas olhando aqui a imagem, eles também não são ramificados. Como é que eles voltam a se tornar ramificados? Eles continuam tendo aqui, eles não são. A gente não consegue ver esse processo de ramificação tão bem,
que essa ramificação, na verdade, é a formação dos lamelipódios ou dos pseudópodos, né? Ele não tem tanto contato porque ele é uma célula que está ali e não precisa ficar fazendo muita liberação de proteínas. Então, a sua pergunta foi muito boa, muito pertinente, porque essas projeções aqui, os lamelipódios, os pseudópodos, são regiões da membrana em que a gente vai pegar as vesículas contendo essas proteínas que são sintetizadas, então colágeno, elastina, glicosaminoglicano, enfim, tudo que eles produzem, e aí ele vai sair por aqui, vai sair por aqui, então ele vai distribuir por meio dessas regiões da membrana, onde ele tem essas ramificações, ele vai liberar por essas regiões ali o produto de secreção. Como aqui na fase de fibrose ele não está secretando, porque ele não está produzindo, então ele não precisa fazer isso, também não precisa gastar energia para criar um citoesqueleto que faz essas projeções da membrana, essas projeções que a gente chamou aqui de ramificações, tá? Por isso que ele fica assim com essa cara menos ramificada. Respondi a sua pergunta? Sim, uma parte, mas como é que ele volta a ficar ramificado? Ah, como ele volta a ficar ramificado? Também, eram duas coisas. Por uma liberação de fatores que acontecem aqui no tecido. Fatores proteicos, enfim, fatores nutricionais. No microambiente, ele vai criar uma... Como é que eu vou te explicar isso agora? Eu tô quase dando uma aula de patologia para você, tá? Para vocês, né? Perdão. Que você quando degrada... Oi? Agora sim, é bom ressaltar que vai chegar um momento que não vai ter como reverter. Algumas células não vão conseguir reconstruir, como o colega perguntou aí, naturalmente pelo decurso do tempo, né? As estruturas vão se desgastando e não vai ter aquela capacidade de reverter a situação. Sim, isso eu comentei lá das células que já são perenes. Independente da lesão ser pequena e de uma pessoa ser jovem, ela não vai conseguir reverter. O tecido conjuntivo ainda mantém isso por um tempo. Mas toda célula tem uma capacidade de ter um tamanho do telômero que marca quantas vezes ela consegue se dividir. Então, se você se machuca, chega uma hora que nem o tecido, que é formado por células lábeas estáveis, e tendo o tecido conjuntivo ativo, você consegue mais fazer essa cicatrização tão eficiente, exatamente porque você já fez essa célula dividir tanto que ela perde a capacidade replicativa. Mas ainda voltando para essa questão que foi perguntada antes da ramificação, quando a gente causa um dano aqui no tecido, essa célula não é única, ela não mora aqui sozinha, tá? A gente tem outras células aqui. Uma das células que vai ajudar nesse processo para estimular a mudança dessa forma aqui, fibrócito, para fibroblasto de novo, é o macrófago. Ele vai liberar moléculas que a gente chama de citocinas, vai liberar fatores de crescimento que o próprio fibroblasto às vezes não está em condições ainda de produzir, chamado fator de crescimento de fibroblastos, ou a sigla FGF. E essa substância, quando em contato com essa célula aqui na fase de fibrose, vai fazer com que ela se torne ativa à medida que ela vai começar então a aumentar o volume do seu citoplasma, que a gente chama do processo de hipertrofia, né? Aumenta o volume da célula. Por que aumenta o volume? Porque aumenta a quantidade de organelas que ela tem. Aí depois ela entra em processo, inclusive pode entrar em processo de divisão. Então, além de aumentar o volume dessa célula, ela readquire a capacidade replicativa. Ela pode voltar a ficar replicativa. Tem um termo que está escrito aqui, ó, que eu não tenho certeza se eu já falei em outra aula, se é uma aula que eu já gravei que vocês não viram ainda, me perdoem, porque essa questão da gente já ter que preparar a disciplina toda com um monte de aula gravada, às vezes me confundo se eu já falei com vocês diretamente agora nessas aulas assíncronas ou foi porque a aula está gravada, tá? Então, mas de qualquer forma eu vou falar aqui porque conhecimento não ocupa espaço, né? E dizem que a gente aprende por repetição, então ficar repetindo aqui não tem problema. O fibroblasto aqui, quiescente, que é esse fibrócito, o que significa a palavra quiescente? Quiescência significa que a célula, momentaneamente ou por um determinado tempo, ela perde a capacidade replicativa. Óbvio que eu estou falando aqui de células que têm essa capacidade replicativa ativa. Só um minuto. Ai, desculpa. Que tem essa capacidade replicativa ativa. São as células lábeis, células estáveis. Então, aquelas células que estão sempre dividindo, ou células que, quando estimuladas, podem se dividir. Então, às vezes, por alguma questão do microambiente, uma questão de seu tecido estar estável, ou por uma questão de presença de algum agente agressor que pode inibir a divisão das células, elas ficam lá quiescente. Quiescente, então, é não ativar o processo proliferativo, que é diferente de eu falar que a célula é senescente. Senescência é envelhecimento. Nesse caso, a célula perdeu totalmente a capacidade replicativa. Mesmo ela tendo um dia tido essa capacidade, essa célula epitelial, por exemplo,
Mas aí agora ela tá mais envelhecida, porque o telômero dela diminuiu de tamanho, então marcou aquele ponto ali que ela não consegue dividir mais. Então significa que ela dá uma célula senescente. Então o fibrócito, ele é um fibroblasto quiescente, mas ele então significa que ele pode voltar ativa, tanto metabolicamente falando, quanto na capacidade replicativa, na capacidade de entrar em mitose. Oi. Última pergunta, professora, por enquanto. Esse processo ele se repete tanto no conjuntivo frouxo quanto no tecido conjuntivo denso? Sim, a gente ainda nem chegou nessa caracterização, porque eu queria primeiro, sabe, mostrar para vocês o que é o tecido conjuntivo como um todo. E depois a gente vai fazer essas variações do tecido, né? Vai colocar mais fibra, vai tirar fibra, vai organizar a fibra de um jeito ou do outro para dar essas características. Mas independente se ele é denso ou se ele é frouxo, ele sempre vai ter fibroblasto. Então o fibroblasto vai funcionar do mesmo jeito em qualquer tipo de tecido conjuntivo, tá? No tecido conjuntivo frouxo, no denso modelado ou no não modelado. Tanto faz. Ele vai funcionar até as mesmas características, tá bem? Então, podemos seguir? Podemos. Então, uma outra célula extremamente importante, pessoal, que a gente tem residente no tecido, é essa célula que tem um desenho esquemático dela aqui, olha, cujo citoplasma está aqui corado em eosina, e o núcleo com esse formato, meio que tem colegas de vocês que chamam de riniforme. É uma palavra que não existe no português, na verdade, mas em formato de rim, ou em formato de feijão. Tem essa chanfradura, o nome científico para essa reentrância, que essa parte voltada para dentro aqui do núcleo, a gente chama de chanfradura. Essa chanfradura, essa reentrância aqui do núcleo para dentro, tá? Então ele não é redondinho, ele não é oval. Ele faz essa dobrinha, digamos, uma dobra para dentro, como se fosse um processo de invaginação. Mas não é uma invaginação, tá? Só faz essa chanfradura para dentro, essa dobra para dentro. Essa célula é da linhagem que a gente chama da linhagem de células que a gente chama de mononucleadas no nosso sangue. Então, é uma célula que é um tipo de leucócito, então, da linhagem branca, por isso, né? E é uma célula de defesa. Essa célula, quando está no nosso sangue, circulante no nosso sangue, ela está numa fase de desenvolvimento, de diferenciação, que a gente chama de monócito. Quando ela entra no tecido, ou seja, sai do vaso sanguíneo, entra no tecido, ela sofre um processo de diferenciação e se torna a célula que a gente conhece como macrófago. Então, todo macrófago não. O macrófago é derivado do monócito. Por que eu não posso falar que todo macrófago é derivado de monócito? Porque o macrófago pode se dividir formando um outro macrófago, né? Então, ele pode ter vindo de um macrófago. Então, essas células elas têm uma característica muito importante, que eu imagino que vocês estudaram bem lá na biologia celular, que é a capacidade de fazer fagocitose. Então, eu vou mostrar um videozinho daqui a pouquinho para vocês. Elas conseguem fazer uma mudança no seu citoplasma de uma maneira tal que ela consegue pegar uma estrutura que está lá do lado de fora e colocar para dentro e destruir, melhor ainda, né? Consegue destruir essa estrutura. Então, a gente está vendo aqui, ó, a fotomicrografia de uma fotomicrografia eletrônica de uma célula, a quantidade de projeções que ela faz na sua superfície, inclusive se o macrófago estiver ativado, ou seja, se ele estiver ali alerta, porque ele tem que fazer o processo de fagocitose, ele vai fazer esse monte de dobras aqui na sua membrana, fazendo muitos pseudópodos ou lamelipódios. E se ele não estiver ativo, a membrana dele vai ser mais regular, né? Mais lisa. Então, a gente está vendo ele aqui, ó, muito ativado. Olha só, quantidade de projeções aqui na superfície da sua membrana, tá? Os macrófagos, dependendo do local que eles estão, eles vão ter nome especial. Os macrófagos apéritos são chamados de células de Langerhans. Os macrófagos que ficam no nosso sistema nervoso central são chamados de micróglia. Os macrófagos do tecido ósseo chamados de osteoclastos. E os do nosso fígado, exatamente porque o fígado é um órgão tão importante, eles também recebem nome específico de células de Kupfer. Não precisa ficar decorando esse tipo de coisa, mas é legal você ter esse conhecimento, especialmente se você é um biólogo que vai querer mais para a área de saúde, tá? Mas assim... Oi? Só complementando também, acho que faltou os alveolares também, né? Os macrófagos alveolares do pulmão? Sim. Mas eu coloquei aqui só aqueles que você não usa a palavra macrófago, você usa outro nome para substituir o termo macrófago, mas muito bem lembrado. Muito obrigado pela contribuição. Aqui a gente... Eu não lembro se é macrófago, mas tem os histiócitos, eu acho. Histiócitos? Sim, são. Mas é uma outra fase é outro processo de diferenciação, tá? Não é o mesmo.
que a gente usa para esse macrófago aqui, não. Então, o macrófago, além de fazer esse processo de fagocitose, que eu vou ilustrar, acho que no próximo slide, ele tem uma função muito importante de fazer a sinalização intercelular, ou seja, ele libera substâncias, que é o macrófago, então essa célula central, e essas substâncias são capazes de estimular outras células diferentes deles. Células de defesa, células epiteliais, células de tecido conjuntivo, como por exemplo o próprio fibroblasto. Então, o macrófago libera substâncias que servem para fazer comunicação entre uma célula e outra. Só que a gente chama isso, ao invés de falar de comunicação intercelular, a gente usa o termo sinalização intercelular, tá? Então, uma das funções do macrófago, ser fagocítico, consegue pegar uma substância lá fora, que está fora da célula, que está na matriz extracelular, potencialmente danosa, botar para dentro e destruir. Então, pode ser uma bactéria, pode ser vírus, pode ser fungo, pode ser uma outra substância que não necessariamente um patógeno, tá? Pode ser uma toxina, ou seja, foi produzida por um patógeno, mas é uma molécula proteica que foi liberada por ele, ok? E pode fazer esse processo aqui de sinalização. Por enquanto, essas duas funções. Agora, eu queria ilustrar para vocês a fagocitose. Deixa eu tirar essa fase aqui para ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Um videozinho bem curto, eu tentei achar um bem curtinho por causa do nosso tempo de aula. Vocês encontram vários na internet, tá? Essa célula grandona, então, é macrófago. Vocês viram que aqui do lado de fora de uma bactéria, ó, ela tá lutando, tentando não ser fagocitada por um macrófago, mas é o que ele tá fazendo, ó, projetando o citoplasma dele todo, gente. Olha que legal isso. Faz como se fosse um braço mesmo e pega essa bactéria, faz uma vesícula que tá aqui dentro, ó, e coloca para dentro. Então, faz o processo de fagocitose. Esse processo de fagocitose, esse vídeo, tá aqui o caminho para vocês, tá? Para poder pegar. Eu não vou botar o áudio para vocês porque ele tá em inglês, por isso que eu mutei ele aqui. Mas eu vou explicar para vocês. Então, aqui, esse fagócito, na verdade, está representando qualquer célula fagocítica. O macrófago é uma célula fagocítica. Tem outra célula chamada célula dendrítica. Os linfócitos B que produzem anticorpos também são células fagocíticas. O neutrófilo é uma célula fagocítica. Faz esse processo aqui, né? Ele vai interagir por meio de substâncias proteicas que estão na sua superfície. Então, a gente chama de receptores, ó, mostrados aqui, ó. Não precisa decorar esses nomes, né? Então, aqui na superfície do macrófago, aqui no roxinho, ele reconhece também proteínas, estruturas que estão na superfície do patógeno. Essa interação que faz esse reconhecimento faz com que o macrófago entenda e mude algumas coisas aqui dentro do seu citoplasma de maneira tal que ele faça isso, esse processo, então, de fagocitose. Essa estrutura vesicular, contendo membrana, um pouco de citoplasma e o patógeno, a gente chama de fagossomo. O fagossomo ele é associado com os lisossomos, ó. O lisossomo vai fundir membrana com membrana e jogar lá para dentro desse fagossomo, ou seja, fagolisossomo, as suas enzimas digestivas. E as enzimas vão quebrar esse patógeno em pedacinhos. E o que vai acontecer depois? Eu vou mostrar no próximo slide aqui, vou já ganhar tempo. Perdão. Pronto, é isso aqui, ó. Dentro daquela estrutura, ele vai pegar um pedacinho, que a gente vai chamar de epítopo, que é um peptídeo, ou seja, só um segmento proteico, não é uma proteína inteira, é uma sequência de aminoácidos, que é de no máximo 13 aminoácidos, então é uma sequência pequena. Ele vai colocar junto com uma proteína que a gente chama complexo de histocompatibilidade principal e vai colocar na sua membrana. E vai ficar ali, tipo, meio que balançando, gritando para os amigos dele, para as outras células. Olha, pessoal, se o macrófago pudesse falar, tá, gente? Eu estou usando uma linguagem ilustrativa, por favor. Então, ele vai expressar esse receptor na sua superfície com um pedacinho desse patógeno, que é esse epítopo. Toda vez Professora, que eu... Oi. Queria lhe interromper, mas assim, lhe parabenizar por essa didática, porque é a melhor professora do curso, viu? Imagina. Porque inova com vídeo, coloca imagens, é pontual, é precisa, parabéns. É porque eu sei porque eu estou falando isso. Então, me perdoe aí fazer essa intervenção, mas era necessário. Obrigada, fico feliz. O nosso papel aqui é contribuir, né? O conhecimento é de vocês, ele é um conhecimento que é autônomo, né, independente. Vocês é que vão adquirindo isso, mas o nosso papel é de orientar, né? Se a gente pudesse ser ilustrativo de maneira que facilite esse processo, melhor. Fico feliz que esteja conseguindo agradar pelo menos alguns de vocês. Tem o professor também de metazoários, né? Mas assim, eu considero que a de histologia não é puxando o seu saco, não. Apesar de já estar dispensado, né? mas realmente é muito preciso. Muita segurança. É uma coisa que a gente não está acostumado a ver. Pelo menos nesses períodos agora. Bom, eu agradeço. Esses períodos que antecederam, né? Então, essa estrutura que está aqui, que seria esse fragmento, né, esse pedacinho de proteína que veio lá do patógeno,
apresentado por meio de uma proteína, né? Essa molécula aqui que a gente chama de complexo de supercompatibilidade do tipo 2, e fica lá na superfície. Quando outra célula de defesa vem, porque quem vai interagir com essa célula vai ser uma outra célula de defesa, como um linfócito, por exemplo, o linfócito T, ele entende, opa, se eu encontrar esse segmento proteico, significa que eu tenho que atacar. Então, essa sinalização que o macrófago faz não é só liberando, quando eu botei lá atrás, a liberação de substâncias para fazer a comunicação intercelular, ela é muito importante. Mas essa, em que a gente faz essa sinalização também por meio de apresentação, exposição de um segmento proteico, ela também é igualmente importante e também funciona como processo de sinalização. É como o macrófago consegue se comunicar com outra célula, né? Que é o linfócito, de maneira que esse linfócito entende que agora toda vez que ele encontrar esse segmento proteico, ele tem que atacar para destruir. Pois não. Professora, então no caso, pessoas que tiveram órgão, que fizeram transplante de órgão, a medicação vai atuar nesse sistema para inibir justamente esse reconhecimento dessas células? Sim. A resposta é sim. A gente usa imunossupressores antes do transplante, pós-transplante, dependendo da resposta do paciente receptor, aí a gente vai ter esse uso que pode ser prolongado por um tempo, ou pode ser excluído, depois eliminado depois de um tempo, ou ainda vai ter pessoas que infelizmente vão ter que fazer uso pro resto da vida, para não ter rejeição ao enxerto, né? Ao órgão ou tecido transplantado. Esse complexo de histocompatibilidade principal é exatamente o tipo de proteína que a gente analisa, né, para saber se uma pessoa pode ser doadora para outra. Se elas reconhecerem peptídeos, então pedacinhos de proteína que são semelhantes, com a mesma avidez, significa que elas têm compatibilidade. Se uma reconhece e o outro não, mostra que os tecidos não têm compatibilidade. Então não pode ser um doador. Mas a sua pergunta é muito boa. É isso mesmo. Essa proteína serve para isso. Essa proteína serve para fazer a apresentação de antígeno. E esses antígenos a gente apresenta também, pessoal, além desse antígeno externo, né, que veio de uma bactéria, a gente apresenta os nossos antígenos próprios. Pedacinhos das nossas proteínas por meio dessas proteínas, dessa proteína chamada MHC de classe 2, complexo de histocompatibilidade principal do tipo 2. A gente abrevia para MHC de classe 2. Ela também faz isso, apresentando antígenos próprios. Então, se suas células reconhecem as minhas com muita avidez, assim, pode ser então que eu não consiga ser uma doadora para você, porque ela pode entender que aquela proteína que as minhas células estão apresentando, elas não são estranhas, então ela pode atacar. Então, se eu doar o meu órgão para você, com perdão de usar você como exemplo, tá? Ela pode usar isso como um mecanismo de defesa, né? Atacando mesmo, porque ela entende que aquilo lá é um agente externo, então ataca. Mais alguém quer se manifestar aí? Quer fazer uma pergunta? Fica à vontade. Sim. Vou mudar o slide aqui. Tá. Todo esse processo aí, ele vai se repetir na diapedese ou esse aí já é um tipo de diapedese? A diapedese é um processo de movimentação celular, né? Os macrófagos, eles não precisam fazer diapedese para poder sair do lugar para poder fazer essa apresentação, não. Ele sofre todo aquele processo de fagocitose que pode envolver ou não diapedese. Então, às vezes, ele vai precisar mesmo se locomover para ir atrás daquele, como a gente viu, como se fosse um fujão, aquela bactéria. Mas pode ser que no mesmo lugar que ele está, a interação seja suficientemente forte, perdão, para ele fazer essa fagocitose. Ele não precisa se movimentar, tá? Essa ilustração aqui está mostrando, inclusive, esse processo. Aqui o APC, que é a célula apresentadora de antígeno, ou seja, um macrófago apresentando um antígeno para um linfócito. Então, essas bolinhas vermelhas que vocês estão vendo aqui, ó, são aqueles pedacinhos lá daquele agente que ele fagocitou e ele está apresentando para outra. E essa célula, quem está se movendo aqui é o linfócito T, então não necessariamente precisa ser ele. Pode ser uma outra célula do sistema de defesa, seu sistema imune, que aí está se movimentando e quando as duas interagem uma com as outras, pronto. Acontece esse processo de ativação que envolve uma série de moléculas, gente. Isso aqui é imunologia pura, tá? Por isso que eu não tô falando o nome dessas moléculas para vocês, né? Explicando mais o mecanismo, que é imuno mesmo, é imunologia. Quando acontece essa interação, essa célula aqui entende, opa, toda vez que eu vir essa estrutura aqui em vermelho, significa que eu tenho que atacar. E aí, dependendo do tipo de linfócito T, se ele vai ser citotóxico, se ele vai ser auxiliar, como que ele vai matar, e o mecanismo que ele vai utilizar vai variar. Mas, enfim, ele tá avisado de que ele tem que atacar. Ele não consegue enxergar sozinho o patógeno.
Ele só entende que aquilo é um patógeno quando alguém apresenta para ele o patógeno. Então, uma célula apresentadora de antígeno. Como eu disse, as células fagocíticas apresentadoras de antígeno são linfócitos B, que são as células que, quando maduras, vão se transformar nos plasmócitos, né? Células secretoras de imunoglobulinas ou anticorpos. As células que a gente chama de células dendríticas e os macrófagos. Essas células fazem essa função, né, de ficar apresentando os antígenos. Então, o macrófago, ele mata o agente estranho, pega esse agente estranho e apresenta para os outros ainda, não só mata, como mostra para os outros, só se acontecer, você mate também, tá? E usando mata aqui, né, fica falando esse termo, assim, fica tão feio, pesado, mas a gente tá falando em termos celulares, né? Então, é nesse sentido, tá? De fazer defesa. Outra célula, além do macrófago, que a gente tem presente aqui nos nossos tecidos conjuntivos, é uma célula chamada mastócito. Muito comum nas nossas mucosas. Então, lembra da mucosa que eu falei? Passa a língua aqui de dentro da boca, essa estrutura que você passa, tá lisinho aqui dentro das suas bochechas. Isso é uma mucosa? É um epitélio de revestimento sem a queratinização. Aqui dentro do nariz, essa mucosa, no trato todo respiratório e digestório, isso é mucosa, né? Na mucosa da região anogenital também é mucosa, esse revestimento interno aí dessas cavidades, tá? Então, a gente encontra muito dessa célula aqui chamada mastócito. Olha a carinha dela, que bonita que ela é, eu acho. Bem bonitona, ó. Um citoplasma cheio de vesículas. Aí você vai falar, Rose, mas normalmente o núcleo não fica roxo e o citoplasma fica rosa. Aí tá exatamente o contrário. E aqui é uma coloração por HE, pessoal. Por que faz isso? Por causa de uma característica dessa célula, que é do mastócito, que é chamada metacromasia. Ela consegue mudar estruturas químicas, então componentes químicos de uma estrutura, inclusive mudando a cor. Então, quando a gente olha o microscópio, ao invés de ver o núcleo roxo, a gente vai ver ele rosa. E ao invés de ver a eosina corada aqui, que é a eosina que coroa aqui o citoplasma, mas a gente enxerga ela roxo. Ele faz essa mudança de cor. Embora os corantes continuam corando as mesmas estruturas. Quem corou o núcleo foi a hematoxilina e quem corou o citoplasma foi a eosina. Mas o mastócito, por causa de substâncias que tem no seu citoplasma, consegue mudar a coloração mesmo do componente químico e fazendo a gente enxergar com cor diferente, tá? Ele não é a única célula que tem essa característica de metacromasia, mas é a principal célula que consegue fazer isso. Por que essa célula é tão importante? Por que a gente tem essa célula no nosso tecido conjuntivo? Olha só o que ela produz. Ela produz um componente chamado histamina. Aí você vai falar, Rose, eu não sei o que é histamina. Então eu vou te contar o que é histamina. Quem é alérgico sabe o que eu tô falando. Você não sabe a histamina? Toma antihistamínico, né? Então toma uma substância que combate essa histamina. A histamina, então, é uma substância produzida dentro dessas células, né? Os mastócitos. E essa substância, ela se liga nos vasos sanguíneos, causando uma vasodilatação. O que significa isso? O que é vasodilatar? É aumentar o diâmetro do vaso, é fazer ele ficar mais calibroso. Então vai chegar mais sangue até esse tecido, mas também extravasa sangue de dentro do vaso. Você pode fechar o áudio, por gentileza? Vai extravasar sangue de dentro do vaso em direção aos tecidos. Não o sangue todo, mas vai extravasar fluidos. Então sai plasma, sai água e alguns nutrientes. E também pode sair células, tá? Algumas células, não todas, mas os leucócitos costumam sair. Então, causando ali um processo inflamatório. Então, quando a gente fala, meu Deus, uma pessoa teve um edema de glote, na verdade, nada mais é do que nessa região da glote, aqui da epiglote, lembra que eu já mostrei isso para vocês, eu acho, na outra aula? Não, perdão, gente, foi na aula que eu gravei. Perdão. Não mostrei ainda para vocês. Mas aqui, quando a gente vai fazer o processo de deglutição, a gente tem a região da epiglote, que tem uma estrutura que se fecha, né? Que fecha a região do esôfago para não entrar do esôfago, não, perdão, da laringe, né? Para não entrar alimento na região respiratória, não subir para a cabeça, né? Descer pelo esôfago em direção ao estômago. Então, para poder fazer essa separação do que é respiratório do que é digestório. E aí, essa molécula, essa histamina, nessas regiões, por que nessa região? Porque muitos dos nossos alérgenos, eles entram em contato com o nosso corpo por meio do processo de inspiração. Então, quando você inspira, tudo que está aqui no ar vem entrar em contato. Então, vem aquele pólen, vem uma substância que você nem conhece muito bem, mas para o seu corpo funciona como toxina. Para outras pessoas, não faz efeito nenhum, mas para você, o seu corpo entende aquilo como sendo algo
negativo, algo danoso. Ou você também pode entrar em contato via oral, por alimentação. Então, por isso essa região aqui da garganta, essa região do pescoço, esses órgãos que estão localizados aqui na região do pescoço, eles são órgãos que normalmente têm um reflexo muito grande e mostram pra gente que a gente está no processo alérgico, né? Então, o que acontece com esses tecidos, onde tem a vascularização, o vaso aumenta de tamanho, fica calibroso. Aqui, ó, o vaso sanguíneo vai... Opa, vou pegar o laserzinho. Esse vaso sanguíneo, ele fica mais calibroso, então ele aumenta de tamanho aqui. Então, fica menos permeável, né? Então, ele não seleciona tão bem. Sai fluido aqui e aí incha essa região tecidual aqui. Como num processo quando você é picado por muriçoca. Ela libera, né, uma toxina. Primeiro, libera uma substância primeiro que é anestésica, por isso que você nem sente a bichinha lá. Faz a probóscidezinha, né, do mosquito, vai lá dentro, puf, no seu sangue, no seu vaso, captura aquele volumezinho lá do sangue, mas libera também substância aqui anticoagulante, porque se o seu sangue, uma vez que você rompe seus vasos, pessoal, você vai aprender isso lá na fisiologia, quando você rompe o vaso, a gente aciona um processo aqui chamado coagulação sanguínea. O que é coagular o sangue? Ele ficar sólido. Para elas não serve, tem que ser o sangue fluido para beber. Então libera uma substância anestésica, uma substância anticoagulante, e libera também uma substância que vai fazer com que localmente aquele vaso, você não consiga perceber que ele está sendo rompido. Então, quando ela faz esse processo, sugou e vai sair esse efeito, passa pelo efeito bem efêmero, né, curto, e de repente o seu vaso que ficou lá furadinho, extravasa fluido para aqui para o meio, ó, para o intestício, né, para a matriz extracelular, e ela parece um inchadinho, aquele escalombinho que sobe na gente aqui, certo? Então, a histamina é muito importante, porque ela é um sinal de alerta que as nossas células liberam, né, dizendo que você está em perigo de uma certa forma. Além da histamina, também libera heparina, que é uma substância que é um anticoagulante, então o mastócito também produz anticoagulante para o seu sangue continuar circulando, porque esse sangue tem que circular, por quê? Porque tem que chegar aos seus tecidos, para nutrir seus tecidos e para levar até os seus tecidos as células para fazer a defesa. Se você acabou de ter contato com algo que o seu corpo entendeu que é um patógeno, não é, né? É um alérgeno, mas ele entende que seja um patógeno. Então ele precisa entrar em contato ali para mandar células de defesa para poder fazer a vigília daquele local, fazer a limpeza daquele local, fagocitar os restos celulares das células que porventura tenham morrido. Então, é muito importante a manutenção da fluidez sanguínea, então tem a heparina. Tem proteases, então proteínas enzimas que quebram proteínas, dentre outros fatores. Então, o mastócito em si é uma célula muito efetiva, tá? E a gente tem ele presente principalmente nas nossas mucosas. Então, aqui debaixo desse epitélio que faz a mucosa, no tecido conjuntivo adjacente, aí, ou melhor dizendo ainda, né, para melhor localizá-lo, subjacente, abaixo do epitélio, a gente tem essa célula que é o mastócito. Então, a gente, como eu falei agora, principalmente ele é uma célula do tecido conjuntivo, tá no tecido conjuntivo, mas é um leucócito, uma célula sanguínea, que reside no tecido conjuntivo. Quando ele está na cavidade peritoneal, também na pele, ele produz principalmente heparina. E quando ele está na nossa mucosa, ele produz uma outra substância, que é chamada condroitin-sulfato. O que é condroitin-sulfato? É um tipo de glicosaminoglicano, é uma proteína de matriz que facilita ali as células conseguirem interagir umas com as outras. De qualquer forma, ele gera a liberação, né, dessas substâncias que tem no mastócito, gera principalmente um processo de vasodilatação. Então, quando acontece esse processo, também não é só no processo alérgeno, por isso que eu estou trazendo isso aqui para vocês verem, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma ferida causada por uma substância, aqui um instrumento, né, pérfuro cortante que estava infeccionado, estava cheio de bactérias aqui, não infeccionado, infectado, né? Por bactérias e está infeccionando o seu tecido. Então, olha o que acontece com essas células verdinhas aqui, são os mastócitos. Quando elas entram em contato com toxina desse organismo, que é o caso aqui, ó, essa bactériazinha que está em amarelo, está liberando substâncias vermelhas. Então, não precisa ter contato físico direto com o patógeno. Às vezes, uma substância que o patógeno libera, os mastócitos também têm na sua superfície receptores que vão fazer eles entenderem a presença, né, desse patógeno, e aí começam a degranular. O que é degranular? Liberar grânulos. Os grânulos que estão no citoplasma, que a gente viu aquele monte de estruturas, né, vesiculares dentro do citoplasma, que são as vesículas contendo a histamina, a heparina, as proteases, dentre outras moléculas. Então, libera para poder fazer a função. Aqui é um vídeo que ele não está querendo abrir aqui. Eu tentei ele imediatamente antes de começar a aula, ele funcionou super bem de manhã, pessoal. Agora não está funcionando. Peço desculpas. Vou mandar esse link para vocês separadinho, né, o link para vocês verem.
E ele vai mostrar como é que o mastócito age na alergia. Um vídeo muito didático, eu gosto muito desses. Eu evito muito, apesar do colega ter dito ali que eu uso, que gosta, né, que eu coloco essas imagens, eu gosto muito, sabe, de colocar imagens, porque eu acho que a gente ajuda a fixar bem o processo quando a gente vê ele funcionando para todo passo, né, cada etapa. Mas eu tenho muito cuidado com o que eu indico para vocês na internet, porque a internet é uma fonte infindável de consulta. Tem muita informação. Mas tem muita informação que às vezes está incompleta, equivocada. Tem informações lindas, mas você fala, opa, isso não está correto não, tá? Então, quando eu botar algum vídeo, vocês podem bem que confiar. Não sou dona da verdade, tá? Mas esses eu sim já avaliei bem. Eu vou pedir desculpas a vocês, eu não vou conseguir mostrar agora. O vídeo do mastócito. Outra célula. Já alguém quer falar, gente? Perdão, que parece que eu ouvi um ruídozinho de microfone. Se alguém quiser falar, fica à vontade. Professor, era uma pergunta. Pois não, por favor. Pronto, a senhora acabou de mostrar aí a figura, a imagem, no caso, quando o nosso corpo ele sofre nessa intervenção, essa invasão por bactérias. Sim. Mas o mesmo acontece para vírus, quando ele consegue penetrar a célula e os macrófagos vão conseguir agir dessa forma, ou o mecanismo é diferente? Mecanismo diferente. Quando o vírus entra na célula, pode acontecer duas coisas. Ele pode ficar lá dentro da sua célula hospedeira, usando a maquinaria de síntese, então ele vai pegar uma série de proteínas que ele tem, na verdade são poucas, tá? E vai usar o seu DNA para poder fazer outras partículas virais, é como ele usa a célula hospedeira para se reproduzir, então por isso que a gente fala que eles são parasitas e intracelulares obrigatórios, né? Se ele não entrar numa célula, ele não consegue se reproduzir. E aí ele consegue, ou ele pode sair e deixar a célula íntegra ainda, ou ele sai num ciclo que a gente chama de ciclo lisogênico, ou deixando a célula toda destruída, que a gente chama de ciclo lítico. Ele faz uma ruptura na membrana para poder liberar todo mundo ao mesmo tempo, um monte de partícula viral. Então ele mata a célula nesse processo. Os macrófagos e as outras células, quando conseguirem perceber a presença desses vírus, aí sim, elas vão fazer o processo, né, que pode fazer por fagocitose, que é um mecanismo de morte para os vírus, mas outros mecanismos de morte também são ativados. A utilização de anticorpos, os nossos anticorpos podem se ligar na superfície do vírus, a eles são associados nas proteínas que a gente chama proteínas do sistema complemento, e elas fazem uma perfuração, como se fosse um poro ali na parede, né, do vírus, do capsídeo viral, e aí ele perde o controle osmótico, né? O que está dentro do vírus consegue sair, o que está fora consegue entrar, rompendo. Então, sem aquela estrutura, o arcabouço do capsídeo viral que protege ele. Tem outros mecanismos também, só que é muito imunologia de novo isso aí, tá? Mas não só o mecanismo de fagocitose de outras células, mas quando o vírus entra numa célula, normalmente ele entra por via de fagocitose ou ele entra não é endocitose, mas sim acionar a via endocítica de destruição, ou seja, aquela via que vai fazer uma formação de um fagossomo, que vai se fundir com o lisossomo e vai fazer a destruição dele. Quando ele consegue entrar assim, usando receptores, como o caso do SARS-CoV-2, né, usa aquela proteína da superfície, a ECA, ele entra e fica de boa ali dentro da célula, né, fazendo esse processo todo que eu falei de formar milhões, milhares de partículas virais, que a gente chama de virions, né, como se fossem os filhos ali do vírus. Então, são outras células que fazem esse processo de destruição. Normalmente não é a célula hospedeira. São as células do sistema imune e elas podem abrir mão desse mecanismo que eu falei para vocês de fagocitose, abrir mão desse processo aí que a gente chama de ADCC, que é a morte, uma citotoxicidade dependente de complemento. A gente precisa do sistema complemento, uma série de proteínas que a gente tem que estar circulando no nosso sangue. Num conjunto elas formam essa estrutura não, esse complexo que é chamado de complemento. Pode matar esse vírus também pela liberação, como eu falei para vocês ali, os mastócitos liberam umas substâncias como protease e tal. Algumas moléculas que são liberadas pelos neutrófilos ou pelos macrófagos podem atingir alguns vírus e matar o vírus também. Então, tem várias maneiras que o nosso corpo tem para destruir um agente agressor. Os vírus são os mais difíceis da gente matar com todo esse arsenal que a gente tem. A gente tem um arsenal enorme, mas mesmo assim, ele às vezes não é eficiente para todos os vírus, não. Porque algumas células de defesa nossas conseguem reconhecer determinada regiãozinha do vírus,
Mas aí tem aquela a famosa característica do vírus, que é fazer muita mutação. Aquela proteína depois muda ali um aminoácido de posição, glicosila uma proteína de superfície, pronto, já não é a mesma proteína, seu sistema imune já não consegue reconhecer mais. E aí o vírus consegue entrar nas suas células e enganar o seu sistema imune. E dá-lhe esperar mais um ano para você conseguir fazer defesa. Por isso a necessidade das vacinas, né? Eles tentam antecipar-se às questões das mutações, que quando você entrar em contato com aquele vírus, as suas células de defesa já foram estimuladas por células apresentadoras de antígeno, né? Então, veio a vacina lá com essa substância, aquele pedacinho lá do vírus, mostrar para suas células de defesa, mostra para todo mundo aí quem é que você tem que combater. Então, ele sai apresentando para os outros linfócitos, outras células de defesa. Quando o vírus entra, ele consegue combater, tá? Mas são células de defesa que fazem esse combate. Então, essa célula... Oi? Só uma curiosidade também. E além daquela fase, né, que você falou, lisogênica e lítica, né? Alguns vírus podem integrar o nosso DNA por toda a vida e nunca se manifestar de maneira latente, né? HPV. Uma curiosidade. O HPV faz isso, né? Algumas isoformas do HPV, algumas formas do HPV fazem isso. Muito bem. É que quando eu me empolgo aqui, eu falo muito, né? Eu sou professora de patologia, então é muito difícil eu conseguir falar alguma coisa sem dar um exemplo com exemplo falando de saúde e doença, né? Então, professora, eu fico tentando me segurar para não falar tanto. Oi, pode falar. Desculpa interrompê-la. Minha última pergunta, para não interromper tanta aula. Esse mesmo sistema que é utilizado nessa produção de proteínas para que as células de defesa consigam identificar os agentes externos, o vírus, a exemplo do HIV, ele consegue inibir alguma produção desse tipo de proteína para que as células de defesa não consigam atacá-lo, destruir as células que está contida aquele vírus? Sim. Na verdade, você deu o exemplo do HIV, o HTLV, outros vírus também tem essa mesma, digamos, afinidade, né? O tropismo, que a gente usa muito o termo tropismo, né? De ter afinidade, assim. Eles têm afinidade por células que expressam na sua superfície uma molécula que é chamada CD4. Todas as células que expressam essa proteína CD4 na superfície, o vírus tem no seu capsídeo, né? Na sua estrutura externa, uma proteína que tem afinidade por essa, ele usa isso como um mecanismo para entrar na célula. Então, quando ele entra na célula, ele preserva aquela célula, porque ela né, como ele vai conseguir se reproduzir. E aí, como o colega colocou aí agora, perdão que eu esqueci seu nome, viu? Eu sei que você foi aquele que foi né, dispensado, mas eu perdi seu nome agora na minha memória. É quase seu nome, pro. Só foi o Berg, Rosenberg. Ah, Rosenberg. Pronto, Rosenberg. Que o Rosenberg falou... Quando esse vírus ele entra nessa célula, primeiro então ela vai tentar mantê-lo, mas às vezes ele vai conseguir, como eu falei que ele não necessariamente precisa matar a célula para produzir o vírus e continuar lá, ele pode ficar com o material genético dele no nosso DNA e ficar usando aquela célula por um bom tempo, ou simplesmente entrar na célula e não fazer a fusão do material nuclear dele com o nosso. Mas ainda tem uma outra questão, que é quando esses vírus eles podem entrar nas nossas células, fazem essa fusão e essa fusão ela não traz prejuízo para o nosso corpo. Vou dar um exemplo. A gente tem uma proteína na superfície das nossas células de pele, que a gente chama de queratinócitos, que é chamada proteína MAGE, M-A-G-E, MAGE. Essa proteína a gente inclusive usa como marcador de célula que está sofrendo um processo de alteração, então câncer de pele, né? Essa proteína fica ali, se mantém na superfície dessas células, embora sejam células cancerosas já, mas essa proteína permanece normal ali, por exemplo. E a gente pode usar alguns tipos de medicamentos que reconhecem essa proteína e usa essa proteína para entrar na célula, matando a célula tumoral. Mas sabe de onde que vem essa proteína? Ela é informação viral. O nosso DNA tem em torno de 9,8% de informação viral, que a gente vem acumulando ao longo do processo de evolução. Então, a gente já convive com vírus desde que a gente começou lá em hominídeo. E isso aí a gente vai evoluindo na escala de evolutiva, viramos homo sapiens e nós convivemos ainda com vírus. Alguns deles não fazem mal, mas o vírus, às vezes, eles conseguem ficar nas nossas células sem fazer a fusão e outros fundem. Mas essa fusão ainda pode ser, dependendo, né, como esse exemplo que eu coloquei agora, uma proteína que ela é útil para a gente, porque a gente usa isso como um marcador de evolução de um tumor que é altamente agressivo, como alguns tumores de pele. Então,
Se a gente for discutir de vírus aqui, amigos, a gente vai falar muito tempo, tá? Mas tem bastante informação a esse respeito. Oi. Só um último comentário interessante, né? Questão de saúde. É que esses vírus que ficam de forma latente, né? Eles podem, inclusive, causar alterações na sequência do DNA e induzir ao aparecimento de certos cânceres. Exatamente. Aí vem de novo o exemplo do HPV, né? A gente tem os HPVs que a gente chamados benignos, né? Que fazem aquelas lesões do tipo condiloma acuminado, as verrugas genitais. E esses, não necessariamente, eles não se inserem no nosso DNA, na verdade, né? Os HPVs do tipo 6, tipo 8, são HPVs que são considerados benignos, exatamente porque o material genético deles não se funde com o nosso. Já o HPV 11, 16, perdão, 11 não, o 16, 18 e 31 fazem isso, podendo dar origem, por exemplo, ao câncer, né, do colo do útero ou câncer de pênis. A gente fala muito HPV com colo de útero, esquece que ele também pode causar câncer de pênis. E tem essa questão toda, né, cultural, inclusive, por trás de doenças masculinas, né, que são subnotificadas, inclusive. Teve um trabalho feito na UFC há uns anos aí atrás, 5 anos, eu acho, de subnotificação. A quantidade de homens que tiveram câncer de pênis, e foi uma área, inclusive, de endemismo lá, que também envolve umas questões culturais, que eu não vou entrar nesse tipo de mérito aqui agora, e mostrando que tem uma incidência alta até, mas às vezes ela não é notificada, né? Então as mulheres, como normalmente têm essa... não vou dizer, não sei a palavra mais correta isso, mas ela tem, apesar do desconforto, apesar da vergonha, também de fazer uma avaliação, né, ali da sua genitália toda, como um todo, inclusive incluindo os órgãos reprodutores, ela ainda vai mais vezes ao médico do que o homem, né? Então, às vezes, quando o homem ou a mulher mesmo, né, tá com uma verruga genital, ele não vai sair para namorar, né? Então, vai esperar aquela verruga diminuir, vai fazer um tratamento dela se for necessário e aí vai sair de novo, né? Mas às vezes não avisando que tem pro parceiro ou pra parceira. E aí vai passando esse processo que a gente já sabe que hoje a população humana, quase todo mundo já teve contato com HPV de uma forma ou outra. Mas isso que você falou é muito correto mesmo. Às vezes o vírus vai lá, faz uma lesão, mas não necessariamente ele encarcera no DNA. Voltando aqui então para as nossas células do sistema imune ainda, né, que residem no tecido conjuntivo, o plasmócito, aquela célula que eu falei para vocês, que são as células produtoras, secretoras de imunoglobulina. Elas vêm do processo de diferenciação dos linfócitos, chamados linfócitos B, são produzidos e maturados na nossa medula óssea. E aí, quando eles saem da nossa circulação, eles podem se transformar, não transformar, né, se diferenciar, né, numa fase, então, passando para uma outra fase do processo deles de vida mesmo, que é o processo de diferenciação, e se tornarem essas células que são os plasmócitos. São células bem grandonas, ó. Por que são tão grandes? Porque tem que encarcerar aqui dentro, gente, muito material, muita informação, muita organela para fazer proteína. Então, você tem muito retículo plasmático gozo, muito complexo de Golgi. O núcleo está sempre muito aberto. E ele tem engraçado, né? O núcleo aqui em eucromatina, ele tem umas regiões de heterocromatina, ou seja, cromatina condensada, heterocromatina. Cromatina descondensada, eucromatina. Então, como é uma célula de síntese, normalmente tem mais regiões eucromáticas, ou seja, muita quantidade de cromatina descondensada. Mas a região que é eucromática, como é que fica? Ó, fazendo como se fossem raios, aqui a partir da região do núcleo, olha. E a gente fala então que essa célula, ela tem raios de carroça. Dependendo da preparação da lâmina, a gente vê isso muito perfeição. Dependendo, não dá para ver tão claramente assim. Aqui, por exemplo, está parecendo como se fossem gruminhos, ó, não parecendo como raios, na ilustração do Junqueiro Carneiro, imagina, né? Se ele não conseguiu, se a gente tem lâminas são bonitas assim, infelizmente a gente não tem. Para mostrar assim, raios de carroça, não, tá? Mas uma outra característica que a gente bateu o olho ali na lâmina e vê que isso é um plasmócito, pessoal, é isso aqui, ó. Em cima do núcleo, você tem uma vesícula mais clara, essa região aqui que tem essa seta branca apontando, ó. Nessa região aqui, que é essa região aqui, que tem uma grande quantidade de Golgi, que é a região que vai acontecer ali pegar aquela proteína, né, imunoglobulina e fazer o endereçamento, vesiculação, né, coloca dentro de uma vesícula para colocar isso para fora. Essa região, ela fica bem assim, ó, na região acima do núcleo, tá? Então, é uma região que é sempre clarinha dentro dos plasmócitos. Então, a gente sempre encontra esse halo claro em cima do núcleo. Então, não dá para confiar sempre em raios de carroça, tá? No núcleo.
esse aspecto do núcleo. Mas essa aqui, essa vesiculação aqui, ela é batata. A gente bateu o olho e vai saber que isso aqui é um plasmócito. Além dessas células, né, que eu falei, e hoje a gente falou pra caramba de células, né? A gente tem fibras, como eu falei para vocês também. Lembra que eu demonstrei aquele arcabouço, né, que se mistura um monte de fibras, e ainda já até classifiquei com vocês o que é fibra, usando uma linguagem mais simples, né? As fibras, elas são formadas a partir das proteínas. Então, elas são conjuntos de muitas moléculas proteicas. Então, nasceu um peptídeo, que vai ser a proteína, um peptídeo bem grandão, bem longo, pronto, já chamo de proteína. Montou a sua estrutura primária, secundária, terciária, quaternária, pronto, então uma proteína madura. Eu pego uma molécula dessa, junto com mais um tantão, não tem um número definido, tá, pessoal? Um número, eu citei ali atrás um número 10 e tal, mas para ilustrar, para tornar um pouco mais concreto, né? Sair um pouco do campo abstrato. Mas não existe esse número aqui não, tá? Não sei se ele não é real. Então eu junto um monte dessas moléculas bem juntinhas assim, e aí eu não tenho uma molécula mais proteica. Eu tenho o que a gente chama de feixe. E quando eu junto vários desses feixes, eu tenho o que a gente chama de fibra. Então fibra vai ser sempre uma estrutura mais resistente, mais robusta, né? Feita de uma grande quantidade de moléculas proteicas. Quais são as principais proteínas que os nossos fibroblastos produzem para fazer parte do tecido conjuntivo? Então, a gente falou lá de glicosaminoglicanos, proteoglicanos, e a gente falou de proteínas adesivas e também de colágeno. O colágeno, a fibra colágeno, ela não nasce como aquela fibra, ela nasce como uma molécula proteica, e a molécula proteica, né, a fibra colágeno, perdão, gente, eu usei o termo errado, ela nasce com a proteína colágeno, ou seja, uma cadeia peptídica, né? Então, a gente tem proteínas colágenas, a gente tem as reticulares e tem as elásticas. Então, essas fibras aqui, colágenas, reticulares e elásticas, são feitas a partir de proteínas. A proteína colágeno dá origem a duas fibras diferentes, a colágena e a reticular. E a proteína chamada elastina, pelo próprio nome dela a gente já consegue entender o que ela vai fazer, ela dá origem às fibras elásticas, essas que causam, né, permitem que a gente engorde, emagreça, cresça, enfim, né, mexa no tecido aqui da orelha para lá e para cá, tem essa elasticidade, puxa a sua pele para cima e volte sem ter dano também. Tem uma série de fatores que fazem isso, né? Lembra a junção das células, ter esse tecido conjuntivo é bem aderido, mas a questão da elasticidade, basicamente, ela é provida pela elastina. Quando a gente olha essa proteína, né, esse colágeno aqui, essa célula bonita aqui no meio é o formato fusiforme, né? O fibroblasto, olha o núcleo dele bem aberto, só o nucleolo aqui bem ativo. Então mostra que essa célula está numa fase de síntese, a gente consegue ver umas organelas aqui que possivelmente é o complexo de Golgi, né? O complexo de Golgi não, perdão, o reticuloplasmático rugoso, queria falar rugoso, não sei porque eu falei Golgi. Com essa grande quantidade de pontinhos pretos associados aqui, que são os ribossomos, né? Então essa célula aqui, o fibroblasto, está sendo mostrada dentro de uma matriz com essas estruturas bem grossas aqui, ó. Você vê que é como se fosse um monte de língua sendo colocada em cima da outra, que forma essa estrutura. Então, aqui, onde eu vou mexer aqui insistentemente o laser, mostrando para vocês essa estrutura aqui. Essa estrutura é uma fibra, né? Formada, então, por múltiplas cadeias peptídicas, ou seja, várias moléculas de proteína, tá? E essa aqui a gente está vendo ela disposta dessa forma, ó, na horizontal. Então a gente fez aqui um corte longitudinal e consegue ver desse jeito. Tá vendo esse monte de pontinhos aqui? A gente cortou ela aqui, ó, desse jeito. Então, fez assim como se fosse o pão. Cortou no meio e virou essa parte que foi cortada, que teve contato com a faca, vira agora pro seu rosto. Pronto, agora você tá vendo esse monte de pontinhos aqui. Significa que cada molécula, cada pontinho desse corresponde a uma molécula de proteína, que a gente está vendo agora só de outra forma. Então, a gente está vendo a apresentação dela assim, ó, como se fosse um em cima do outro, colocado aqui na horizontal, assim, como tá aqui, nesses 4 aqui, momentos. E nesse outro momento aqui, ela tá sendo como se ela estivesse invadindo a imagem, ó, vindo lá de dentro, assim, ó, pro seu rosto, vindo cada estruturazinha dessa aqui, que corresponde a esse mesmo desenho aqui, só que tá em outra disposição. Então, você vai ter fibra de colágeno em 30 graus, 45 graus, 90 graus, 63 graus, sei lá quantos graus. Dispostas de várias maneiras aqui, de maneira que elas entrelaçam entre si e não esqueçam. Elas também se comunicam, interagem com as fibras reticulares e também com as fibras elásticas. Então, as fibras colágeno, como eu disse, a gente tem 30% do nosso peso, basicamente, é colágeno. Lembra que eu falei que o colágeno está no osso, está na cartilagem? Pronto. Por aí só vocês entendem, né? A matriz extracelular do osso, matriz extracelular
do tecido cartilaginoso, a gente vai dar nomes mais específicos para eles depois, para essa matriz, eu estou chamando aqui a grosso modo de matriz extracelular, elas são formadas primariamente por colágeno, por isso que justifica que ele corresponde, assim, a um peso seco tão grande do nosso corpo, né? Ele tem essa carinha, né? Como eu falei para vocês, uma molécula proteica, ela é formada aqui por 3 cadeias peptídicas. Mostrei para vocês isso aqui naquele desenho ali atrás, ó. No desenho não, fotomicrografia. Aqui, ó, na disposição dessa molécula assim, essas fibras desse jeito, numa disposição longitudinal e aqui no corte transversal. É pegar isso aqui, cortar e olhar por cima. Por isso que eu falei para vocês naquela aula da segunda-feira, que foi aquela aula gravada, né? Que eu deixei lá a aula prática, que é importante você tentar entender em termos de interpretação de corte. É isso aqui, essa estrutura cilíndrica aqui, só que cortada no meio e olhada aqui por cima, ó. É a mesma estrutura, só que com uma disposição diferente, tá? Então, mostrando aqui num ambiente que eu nem sei de onde foi tirada essa fotomicrografia, de onde foi tirada, assim, em termos de que tecido que é, tá? Mostrando aqui o colágeno. Aqui também mostrando, ó, onde tem um xizinho aqui, mostra o colágeno. No menor aumento e no maior aumento a gente vê muito perfeitamente a estrutura de uma fibra aqui de colágeno, tá? Então, basicamente assim, pessoal, para fazer um colágeno a gente tem que fazer uma molécula, na verdade tem que ser 3, né? 3 moléculas dessa, que se anovela, e a gente quando tem essa molécula prontinha, agora a gente vai chamar proteína colágeno. Então, essa proteína é chamada de fibrila, a gente não fica chamando ela de colágeno, está nesse formato de fibrila. Quando a gente junta vários delas, forma o que a gente vai chamar de fibra. Eu mudei essa representação para não ficar fazendo esse monte de anovelado, eu botei esse desenho de canudinho aqui, tá? Isso, é igual, fibrila. Quando eu pego um monte desses juntos, eu faço uma fibra. E se eu pego vários conjuntos de fibras, ó, peguei vários conjuntos de fibras, eu formo um feixe. Lembra do lápis que eu falei para vocês? Se eu quiser quebrar isso aqui, não, fibrila, então colágeno na forma de fibrila é um colágeno mais fluido, um colágeno que está num tecido que precisa permitir uma fluidez maior, é um tecido que precisa permitir a migração de células ali dentro da sua matriz, colágenos que dão mais resistência, porque estão no tecido, que estão ali, que precisam proteger melhor o seu órgão, dar uma resistência maior, vão ser formados de fibras ou de feixes. Então, o colágeno tipo 2, por exemplo, ele não forma fibras. Ele só forma fibrilas. Olha como é que é a carinha dele, ó. Mesmo na fotomicrografia, com alto aumento na microscopia eletrônica, a gente vai ver como com essa linha bem fininha aqui, porque ele não chega a formar fibra, só forma fibrila. Então, é aquela molécula com 3 cadeias peptídicas apenas, tá? Quem faz colágeno, gente? Principalmente fibroblasto. A resposta do dia hoje é fibroblasto. Em outros tecidos conjuntivos, como por exemplo o tecido ósseo ou o tecido cartilaginoso, células também terminadas em blasto. Ó, osteoblasto para o tecido ósseo, condroblasto para a cartilagem também formam aqui colágeno, dentre outras células, mas eu preferi listar só essas 3 principalmente, tá? Então, não precisa ficar preocupado com essa imagem aqui cheia de molécula representada, não. O que eu quero que vocês entendam de informação que eu quis trazer com essa imagem aqui? É que para fazer colágeno, a gente precisa ter uma alimentação com proteína, com aminoácidos que são essenciais para a síntese de colágeno. Eu listei para vocês o aminoácido aqui do lado, ó. Sem glicina, sem prolina, sem hidroxiprolina, sem hidroxilisina, a gente não tem colágeno. Mas principalmente essa aqui, esse é o aminoácido que é a prolina, tá? Sem eles a gente não tem colágeno. Então a gente precisa ter uma alimentação diversificada para conseguir ter todos esses aminoácidos. Não tem um alimento sozinho que tenha todos, tá? E aí uma outra coisa importante. Para ativar essa prolina hidroxilase, que é quem vai juntar uma molécula de prolina com outros aminoácidos para fazer a proteína em si, a gente precisa de vitamina C, o que está escrito aqui, ó. Depende da vitamina C. Então, sem vitamina C, eu não ativo essa enzima. Se eu não ativar essa enzima, eu não consigo juntar os aminoácidos um junto com o outro. Se um aminoácido ficar grudadinho no outro, não tem uma molécula proteica, né? Então, os aminoácidos são importantes, mas igualmente importante também a vitamina C. Aí vem aquela história do escorbuto lá da Segunda Guerra, em que os soldados que ficaram muito tempo, principalmente nos navios e nos porões, né, desses navios, não tiveram contato com o sol, não tiveram alimentação adequada, uma série de fatores, porque a vitamina D também estava interferindo nesse processo, começaram a perder os dentes, né, essa ligação que a gente tem do dente com a nossa gengiva, que é feita por meio de fibras de colágeno numa estrutura que a gente chama de tendões. Então, eles falam, que a gente chama de raiz de dente aqui, mas na verdade é um tendão, que é formado basicamente por tecido conjuntivo.
e um tecido conjuntivo com muitas fibras, porque ele tem que ser bem resistente, né? Então, eles ficaram sem a vitamina C por causa do, né? Não tinha nenhum alimento que desse essa vitamina C, fornecesse essa vitamina C, e aí acabaram perdendo os dentes por causa disso. Pode falar. Professora, eu não entendi bem. Pela alimentação, a ingestão de colágeno, então quer dizer que nossas células é capaz, mesmo com a ingestão, de quebrar o colágeno e absorver, ou é a nutrição adequada que vamos produzir o colágeno? São duas coisas que você disse aí. Uma é, se a gente comer, e na verdade fizer o uso aí exógeno, né, de pegar colágeno de fora. Então, os médicos às vezes falam, olha, toma cápsula de colágeno. A cápsula de colágeno, o seu corpo vai fazer o quê? Quando esse colágeno chegar no seu estômago, as suas enzimas vão quebrar isso em aminoácidos pequenininhos. Quebrar. Aí, quando chegar no seu intestino, o seu intestino vai absorver aqueles aminoácidos que eu falei, que são formadores de colágeno. A prolina, a hidroxilisina, a própria lisina. Então, ela vai pegar esses aminoácidos e fazer um colágeno novo. As suas células vão usar esse aminoácido para fazer um colágeno novo. Mas, a partir de outros alimentos que também permitam ou tenham na sua constituição esses aminoácidos, você também consegue fazer colágeno, que é o que a gente faz normalmente. Quem não faz uso exógeno do colágeno, né? Ou seja, vem de fora. Você não precisa necessariamente tomar uma cápsula de colágeno para você fazer colágeno. Seu corpo é capaz de fazer isso, desde que tem aqueles aminoácidos, principalmente a prolina e a lisina, e também tem a presença da vitamina C. Sem vitamina C, não adianta você ter todos aqueles aminoácidos, porque aí você não consegue fazer. Os aminoácidos todos não são limitantes, mas a ausência da vitamina C é limitante para fazer a síntese de colágeno. Tá? Eu não gosto muito. Quando vai falar dessa questão de suplementação, né, de colágeno aí, tenta ver a qualidade do colágeno também, pessoal, que vocês estão tomando. Porque tem coisa que é meio engodo, né? Meio que enganação. Então, enfim, outra hora a gente conversa sobre isso. Quem sabe um dia da nossa aula prática. Então, chega essa aula prática, nós vai acabar lá pelas 2, porque a gente vai falar tanto, não me incomoda. Vamos conversar, vamos aprender. Feixes de colágeno, lembra que eu falei o que é feixe? Conjuntos de fibrilas, conjuntos de moléculas. Então, elas podem se organizar de maneira tal que formam fibras. Lembra das fibras? Que é aquele conjunto bem mais espesso. Pega um monte de feixes e formam uma fibra. Então, o que eu tô vendo aqui, gente, ó, vou fazer esse delineamento para vocês, ó. Essa estrutura inteira aqui, ó, isso aqui tudo é um feixe de colágeno. Que eu tô vendo aqui, ó, longitudinalmente. Outros estão assim, num formato um pouquinho diferente, porque eu tô vendo um corte transversal. É um tipo esse que eu cortei aqui e olhei por cima. Então, eu tô vendo cada estrutura grossinha dessa, ó, que parece uma faixa inteira, cada uma estrutura dessa, onde eu tô passando laser, estrutura inteira, ó, de ponta a ponta, isso aqui tudo é um feixe de colágeno. Tá lá no nosso tecido conjuntivo. Um tecido conjuntivo que também tem células, ó, aqui coradinhas de roxo. As cabeças de setas estão mostrando as células aqui. Também tem presença de vascularização. Quem vai nutrir tudo isso? Obviamente, a nutrição vem aqui da vascularização, tá? Isso aqui é uma fotomicografia mostrando um tecido conjuntivo que tem tanta fibra. Proporcionalmente, quando a gente olha aqui, ó, ele tem mais fibra do que esses pontinhos roxinhos aqui que são as células. Então, tem mais fibra do que célula. Por isso a gente vai chamar de tecido conjuntivo, desse tipo que a gente chama de propriamente dito. A gente vai ver essa avaliação só na próxima aula, né? Tecido conjuntivo propriamente dito, do tipo denso. Denso porque tem muita fibra. Tem um outro tipo que a gente vai classificar como frouxo, mas a gente vai ter um momento certo de falar disso na aula, tá? Eu tô adiantando algumas coisas. Alguns tecidos, deixa eu olhar a hora aqui que eu me perdi com a hora. Ok. Tem uma outra fibra que também é feita a partir da proteína chamada colágeno, que é a fibra reticular. Ela não está presente em todos os locais do nosso corpo, não. É bem específico até. Ela está presente em algumas regiões, como, por exemplo, órgãos hematopoéticos. O que são órgãos hematopoéticos? São órgãos que formam as células de defesa ou que as armazenam. Então, a nossa medula óssea, ela faz as células de defesa e também armazena por um tempo. O nosso baço não produz, mas ele armazena as células de defesa. Os linfonodos, eles vão fazer para o mesmo processo, armazenamento. O que são linfonodos? Se alguém já teve uma íngua na vida,
Já tocou assim, já viu aquele carocinho? O que é aquele carocinho, a íngua? É um linfonodo que proliferou, que aumentou muito de tamanho porque as células aumentaram em quantidade. Um linfonodo pode ser chamado também de nódulo linfático e significa, se eu for traduzir, for conceituar de uma maneira bem mais simples da gente entender, ele é um aglomerado, um ajuntamento, um conjunto de células de defesa. Então é onde várias células de defesa ficam ali juntinhas. Elas ficam juntinhas em vários pontos do nosso organismo, pessoal. Ficam aqui, bem debaixo da nossa mandíbula, bem aqui nessa região que a gente toca e consegue ver onde que tem a cachumba, né? Nessa região. A gente tem que na região cervical em vários pontos. Aqui nas axilas, na região inguinal, na região dos poplíteos, que é esses músculos aqui da perna. Então a gente tem várias regiões, tá? Perto do gastrocrinêmio, que é a batata da perna. Então a gente tem vários pontos, esses linfonodos. Durante o nosso trato digestório, todinho a gente tem nódulos linfáticos. Por que será? Ué, eu tô comendo uma coisa que vem de fora. Quem me garante que essa comida não tem nenhum tipo de contaminante? Então eu tenho, ao longo dos tecidos que formam o meu trato digestório, muitas regiões de nódulos linfáticos, porque ali tem esse adensamento de células de defesa. Caso tenha vindo algum patógeno junto, essas células já podem eliminá-lo, tá? E como é que essas células fazem para sair desse lugar e ir para o local onde tem esse patógeno, esse agente agressor? Elas vão migrar num tecido que não pode ser tão cheio daquelas estruturas que eu mostrei para vocês. Não pode ser igual aquele tecido conjuntivo denso. Porque senão como é que elas vão se movimentar ali dentro? Elas têm que se movimentar num tecido que seja mais fluido. Um tecido mais fácil, que elas não gastem tanta energia nem tanto tempo. Por isso, olha a carinha desse tecido, gente, olha. Parece um monte de redinha, olha. Parece uns retículozinhos, tá vendo? Como se fosse aqui uma rede de um pescador. Cada trama dessa, cada buraquinho dessa fosse aquelas lacunas mesmo, né? Aqueles espaços ali da trama de uma rede. Então, essas células conseguem migrar aqui dentro, quebrando muita molécula. Então, elas conseguem migrar nessa matriz mais rica em fibras reticulares. Aqui o colágeno que forma essas fibras reticulares é o colágeno tipo 3, que é um colágeno também que vai estar presente em feridas, mas em outro momento a gente comenta sobre isso. Então, ele é bem presente nesses órgãos que são fazem parte do nosso sistema de defesa, tá? As células residem lá. Quando necessário em algum lugar, algum processo inflamatório que o seu corpo tenha, ela vai sair dessa região e ir para lá, para poder fazer a defesa. Então, ela precisa de uma matriz mais fluida para migrar, por isso é bem rica em fibras reticulares. Além das fibras reticulares, a gente tem as fibras elásticas. Eu vou pedir vocês uns minutinhos só para eu terminar aqui, que no meu relógio está dando 19h59. Deixa eu só terminar fibras elásticas, por favor. As fibras elásticas, elas então são feitas agora não dessa proteína colágeno que é utilizada para fazer a fibra colágena e a reticular. Agora a gente tem um outro tipo de proteína chamada elastina. Dependendo de como a gente organiza essa proteína, elastina, ela se associa com ela mesma, ela vai formar 3 tipos de fibras elásticas com grau de maturação diferente. Uma que é menos elástica, uma que é mediamente elástica e outra que é muito elástica. Então, essa que é muito pouco elástica é chamada de fibra oxitalânica, a que é mediamente elástica é chamada de elanínica e, finalmente, a fibra que a gente chama de elástica mesmo, que dessa capacidade que o próprio nome já indica, né? Então, a propriedade de flexibilidade aqui no seu tecido. Então, a gente está vendo aqui essa fotomicrografia mostrando essa seta branca apontando para essa estrutura bem grossinha aqui em vermelho, fibra colágeno. A gente está vendo aqui uma proteína bem rígida, né? Bem maior, bem mais espessa. E essa linha bem fininha aqui que a gente está vendo, ó, nessa coloração específica para fibras elásticas, é uma coloração de orceína que a gente usa. E aí essa coloração está mostrando aqui, olha, tem fibras elásticas. Então ela cora exclusivamente a fibras elásticas, tá? A orceína. Fica essa coloração escura. E a gente vendo num amaranhado aqui de células, nessa matriz, ó, um monte de célula residente. Olha aqui uma célula fusiforme, um fibroblasto. Aquela célula cheia de vesículas dentro do seu citoplasma, o mastócito. Então a gente está conseguindo ver aqui uma matriz rica em células. Nessa coloração aqui, ó, só privilegiou essa preparação. Não conseguiu corar as células, né? As células não ficaram coradas muito bem nessa preparação, mas em compensação a gente consegue mostrar claramente aqui as fibras elásticas. Aqui elas já estão parecendo mais espessas, mas são fibras elásticas, tá? E elas têm essa propriedade, então, de fazer esse processo. Como as fibras oxitalânicas, elas vão crescer a partir de uma proteína que não tem elasticidade nenhuma, que é chamada de fibrilina, é uma glicoproteína.
Em cima dela, vem a elastina e começa a se depositar. Começa um pouquinho de associação com a fibrilina, temos uma fibra oxitalânica. A gente aumenta a quantidade de fibras da elastina, a gente vai ter essa fibra agora chamada elaunínica. Muda desse aspecto, que é mais fluídico, né? Para uma região que tem adensamentos e muitas proteínas juntas, por isso que a gente está vendo como se fosse essa mancha escura. Então, está fazendo uma fibra mais espessa. E, finalmente, a fibra elástica, propriamente dita, que tem essa capacidade que a gente já falou várias vezes, né? De fazer essa contração e relaxamento, estiramento, né? Um espichamento, uma distensão de um tecido. Pessoal, eu não vou conseguir terminar a aula, porque eu acho que hoje vocês têm outra aula depois da minha, acho que é isso. Eu não vou obrigar a escolher entre uma aula e outra, eu não posso fazer uma coisa dessa, não é correto. E a gente tem um compromisso, né, de fazer aula de 18 até as 20. Eu vou precisar terminar essa aula posteriormente, tá? Eu vou